palestra aí do Rafael, da Natália e do Flávio. Então, agradecemos inicialmente aí a empresa do Flávio que liberou ele. O Rafael não precisa agradecer a empresa, porque ele é o dono dos donos, né? Os clientes, né? Agradecer os clientes. E a Natália aí, que tá deixando de lado um pouquinho o doutorado dela para falar com a gente aí, né? Então, eu vou abrir a palavra para vocês. Então, como vocês sabem, essa é a turma 20, a turma que entrou agora em 2022. Como toda a turma tem suas particularidades, que a gente já comentou, né? Eles estão começando a vida aí. Eu comentei com vocês no e-mail, né? Que vocês já tiveram no lugar deles aí. E aí, o que vocês gostariam de ouvir nessa posição aí, né? Contar a trajetória de vocês e aí a gente vai batendo um papo. Então, eu vou falar para cada um conversar um pouquinho, uma meia hora com eles, depois a gente abre para perguntas, tá bom? Beleza? Quem quer começar aí? Do mais velho ou do mais novo? O Flávio vai ficar esperando aí no meio. Posso começar também, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem. Vai lá. Então beleza. Vai lá, Vai lá. Eu Jogaram espero aí, estar na né? história do Flávio aí, gente, viu? Que parou comigo. Vai para aparecer verdade. aí. Bora lá. Vixe, como compartilha aqui? Então, tá vendo essa setinha? Esse quadrado com a setinha? Ali compartilha a tela. Isso. Então, se vocês puserem no modo de apresentação do PowerPoint, a tela vai sumir, mas nós estamos aqui, tá? Tá. Vocês não vão ver mais a gente, mas a gente vê vocês, tá bom? Se não quiser pôr no modo de apresentação, ok, também. É mais fácil para vocês verem a gente. Estão vendo já? Sim. Chegou aí. Vamos lá. Fechou, gente. Prazer aí. Muito prazer mesmo. Sou o Flávio, tá? Sou engenheiro ambiental aí, como o Sandro falou, veterano de vocês. Então, trouxe, na verdade, fiz um slide aí bem simples aí, só para me guiar, mas eu trouxe aí algumas fotos aí do que rolou na minha faculdade, tudo que eu tenho para passar para vocês. E a primeira coisa que eu coloquei é quem sou eu, né? Então, meu nome é Flávio Salvador, mas assim, ninguém me chamava de Flávio na faculdade. Meu maior apelido era Desastre, e o primeiro também. E aí também, meu apelido foi mudando, Desastrino, Desastrino, e tem gente que me chama de Trino, então, ou Desastre ou Trino, mas Flávio quase ninguém me chama. Eu tenho 28 anos agora, eu sou da turma 12 de Engenharia Ambiental. Pelo que eu estou vendo aí da Natália e do Rafael, que eu conheço, né? Eu sou aí o bicho deles, né? O mais novo. O ano de ingresso foi em 2013, então ano que vem vai fazer 10 anos que eu entrei. É inacreditável como que passou rápido, tá? Eu sou nascido em Campinas, mas eu moro no Rio de Janeiro. Primeiro, na verdade, queria agradecer o Sandro aí por essa oportunidade que ele está dando. Estou feliz pra caramba de estar aqui. Estou me sentindo assim bastante privilegiado de contar um pouco. Eu lembro exatamente da palestra que eu tive quando eu estava aí no curso de introdução à engenharia ambiental, né? Tanto dos veteranos quanto também ali da pessoal formado. E caramba, eu lembro assim tudo que eles falavam. Eu tinha acabado de entrar na faculdade e eu vi assim, eu já tinha na verdade dado o primeiro passo, mas eu vi eles falando. E falava, não, também quero conquistar isso, também quero ir para frente. Isso é uma coisa que me motivou muito, assim. Então, fico bastante agradecido aí, Sandro, por essa oportunidade. Eu lembro também, quando eu cheguei em Sorocaba, eu sou da terceira chamada, se eu não me engano. Eu entrei, já tinha começado 2 semanas de aula. A primeira foi só uma introdução ali, mas a segunda já estava tendo aula mesmo. E eu fui sem pai nem mãe, fui sozinho, né? E já fui assim... Veio um monte de gente conversar comigo onde que eu queria morar. Eu via todo aquele mundo, assim, eu via aqueles projetos, via o CA, via a dinâmica, via tudo aquilo rolando, e aquilo tudo era feito por alunos, assim. Tudo aquilo era coordenado por alunos, e aquilo me dava, assim... Eu ficava muito animado, porque eu vinha da escola, que era uma coisa bem passiva, que você assistia a aula, que você... basicamente não tinha escolha, né? Eu acho que agora está um pouco mais flexível, mas assim, eu tinha aquele currículo e do nada eu tinha a possibilidade de escolher. Eu tinha a possibilidade de escolher quem eu queria ser,
a faculdade que eu queria fazer, o curso que eu queria fazer, a profissão, os projetos que eu queria seguir. Isso me animava muito, assim. Até pegando um pouco aí da minha vida universitária, eu acho que, assim, eu ficava admirado com tudo que a faculdade tinha que oferecer, porque, para mim, esse é o diferencial da faculdade pública, assim. Você não vai só na sala de aula, assistir a aula e depois você volta. Você tem todo um mundo universitário lá. Você sai de lá, você vai fazer sua iniciação científica, você vai coordenar o seu projeto, você vai ver com a atlética como que você vai fazer como que vai ser a festa, você vai correr atrás de tudo, você vai se desenvolver, assim. Para mim, esse é o grande diferencial, não é a metodologia da aula, não é só o conteúdo da aula. Eu acho que a faculdade particular ela pode oferecer algo assim, mas a faculdade particular, você chega lá, na sua maioria, senta, assiste a aula, vai embora para casa dos seus pais. E aqui não, aqui você fica na faculdade, você está todo o tempo em contato com seus amigos, entendeu? Então, mostrando aqui um pouco do que eu fiz, eu participei aqui da bateria, né? Essas 2 primeiras fotos da tromba mostram um pouco aí de tudo que eu vivenciei, todos os ensaios que a gente tinha que fazer, tudo que a gente tinha que organizar para festa, para desafio de bateria, enfim, tudo que a gente tinha que fazer para fazer aquilo acontecer. Aqui eu trago também nessas fotos aqui a rede, que foi o meu maior projeto que eu participei, né? Projeto de educação ambiental. E também eu trago aqui uma foto tanto dos meus amigos da minha classe, que me ajudaram muito, quando faltou aquele resumo daquela aula e eu precisava dar uma olhada no caderno deles, ou até mesmo aqui meus amigos da minha república, aqui a 5 Bola, que, enfim, foi o lugar que eu morei, foi o lugar que eu escolhi morar, também vivi muito tempo junto, assim, e eu acho que, para mim, esse é o diferencial. Acima de tudo que eu fiz na faculdade, eu fiz amigos. Assim, eu conheci pessoas que até hoje eu converso. Então, até hoje eu vou na minha república para conversar com eles. Até hoje eu converso com o pessoal da rede para trocar algumas ideias sobre as atividades que a gente fazia. Até hoje o pessoal da minha turma está mandando oportunidade de trabalho que eles acham que se encaixa comigo. Então, acima de tudo, eu fiz muita amizade. Eu estou de férias agora, há 2 semanas atrás, eu fui para a Europa, e aí eu mandei mensagem para uma amiga minha, da minha turma, que eu não via desde 2018. Eu vi lá no Instagram dela que ela estava lá, e a gente se encontrou em Madrid. Então, assim, só para vocês terem uma noção, que assim, todos os amigos que vocês forem fazer aí, vocês vão levar para a vida, e é isso que vai prevalecer, tá, pessoal? E o que eu trago muito assim de mensagem para vocês como eu disse, assim, aproveitar tudo que a faculdade te dá. Então, não vai só na aula para estudar, para tirar uma nota alta, faz além disso, assim, coordena, faz projetos sociais, faz projetos de extensão, porque, gente, esse vai ser o diferencial de vocês no momento que vocês forem pegar um estágio, no momento que vocês forem procurar um estágio. Nada disso vai ser em vão, tá bom? Só para vocês terem uma noção, assim, eu hoje tenho um pouco mais de experiência profissional, então se eu fosse numa entrevista de emprego, eu contaria um pouco, assim, do que eu fiz, do que eu faço. Eu tenho coisa para contar, coisa para mostrar que eu sou para aquela vaga. Mas vocês não vão ter ainda nenhuma experiência profissional, então, na hora que vocês forem numa entrevista de estágio, daqui a uns 3, 4 anos, vocês vão ter que contar alguma coisa, entendeu? E vocês não vão poder chegar lá e falar, prazer, eu sou o Flávio, estou no 4º ano de engenharia ambiental, porque o cara do lado ali que vai estar concorrendo com vocês, ele vai também estar no 4º ano, no 4º, 5º ano, isso não vai ser diferencial nenhum. Mas se você mostra tudo que você fez, você mostra todos os projetos que você coordenou na sua faculdade, isso vai ser o seu grande diferencial. O cara ele vai olhar para você, o seu futuro chefe, o cara que vai estar te contratando, ele vai olhar para você e vai falar, pô, esse cara ele tem atitude, ele corre atrás das coisas, ele gosta do que faz, ele não faz aquilo só por obrigação. Então, na hora que tiver um aperto aqui, quem vai estar comigo vai ser essa pessoa que gosta do que faz. Então, aproveitem ao máximo isso que a faculdade pública, a Unesp de Sorocaba, vai trazer para vocês. Beleza? Bom, até indo um pouco mais específico aí nos projetos que eu participei, eu participei brevemente aí do Gaia, tá? Eu acho que foi só meio semestre, assim, mais para conhecer. Participei também da trombateria,
Foi, nossa, experiências inacreditáveis, assim, cada vez que a gente subia num palco, tanto de um desafio, até mesmo de uma festa, que era um pouco mais descontraído, era uma emoção, assim, que eu não sou um cara muito músico, assim, né, eu nunca vou profissionalmente subir num palco para tocar alguma coisa, então foi uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida e que provavelmente eu não vou ter. Aquilo foi sensacional. E também eu cheguei a participar ali do curso de formação de educadores ambientais. No primeiro ano, na verdade, eu fiz esse curso, depois eu coordenei ele, né? Basicamente, o objetivo dele é fazer com que as pessoas elas consigam propagar a educação ambiental para as outras. Eu acho que, infelizmente, esse curso aí ele se perdeu aí no meio das gerações, eu acho que ele não tem mais, é uma pena, mas ele era basicamente coordenado pela rede, né, a rede de educação ambiental, mas também eu acho que o meu principal aí atuação foi na rede, né? Eu participei de 2 projetos, o projeto Reviva e o projeto Horta. Eu coordenei os dois. E os dois, na verdade, basicamente fazer educação ambiental. O projeto da Horta é formar uma horta. No meu ano foi lá no Educandário, né? E fazer com que as crianças conheçam um pouco dessa temática. E relembrando aí um episódio que para mim foi o ápice aí da minha atuação aí na Unesp, teve uma vez que vieram alguns alunos lá da Universidade Estadual da Califórnia, se eu não me engano, foi mais focado para a Meca, e eles montaram uma agenda para essa visita, e no meio dessa agenda aí de visita de indústria, de laboratórios, eles colocaram aí uma ação nesse meu projeto, né, que eles iam lá um dia, e aí eu tinha que ver uma ação que envolvesse tanto as crianças quanto esses alunos, e eu lembro que, assim, foi muito legal, foi bem difícil, assim, porque eu tinha que controlar criança e gente de outro país, mas eu lembro que foi muito gratificante. Eles saíram falando que foi a melhor visita, foi a melhor atividade que eles fizeram nessa visita no Brasil. Afinal de contas, eles acabaram visitando um monte de indústria que talvez, pelo fato de eles estarem na Califórnia, tenha igual, né, ou até mesmo melhor. Mas essa parte social não tinha nenhuma, né? Para quem não sabe, o Educandário, eu não sei como está hoje, mas na época ele fazia educação com crianças órfãs, né? Então era uma coisa que impactou muito eles. E foi tão bacana, assim, que eles começaram, inclusive, a doar dólar para o Educandário. Quando o Educandário foi levantar, tinha mais de $1.000 que eles tinham doado, assim. E aí eles conseguiram financiar melhor, assim, a instituição. Eu lembro que eu saí de lá como, tipo, super respeitado pela diretora, assim. É óbvio que não fui eu que fiz essa ação sozinho, assim. Na verdade, foi, inclusive, o Leonardo Fraceto, que era o coordenador do projeto, que arranjou essa agenda, mas para mim foi meu ápice total, assim, foi uma coisa que eu vi o que eu poderia fazer, eu via o tamanho da minha ação dentro da sociedade. Bom, depois, né, eu comecei aí o estágio, o início da vida profissional, então eu comecei a estagiar na Elektro. A Elektro, para quem não sabe, ela é uma distribuidora de energia elétrica, ela fica em Campinas, né, comecei em janeiro de 2017, eu, na verdade, estagiei na parte comercial, de experiência com cliente. Isso é até uma coisa que eu queria falar com vocês, que vai chegar uma época, essa época de arranjar estágio, só para vocês entenderem um pouco, tá? Eu sou da 12ª turma, da turma 12, a turma 10, na hora que eles foram arranjar estágio, eles tiveram muita dificuldade, eles pegaram uma época péssima, assim, que o Brasil estava total em crise. Então, assim, você não via ninguém arranjando estágio, quem arranjava era uma, uma vitória, assim. Então, foi uma coisa que, por exemplo, a turma dos veteranos e a minha turma já foi melhor, né? Então, a turma 11 e a turma 12, né, que é a minha, a gente já não teve tanta dificuldade, a gente teve até uma certa facilidade, aí depende de cada caso, né, para arranjar estágio, mas eu lembro que a gente estava também um pouco traumatizado, assim, né, porque qualquer coisa que vinha, a gente, que aceitava a gente pegava, mas eu acho que é importante vocês serem muito estratégicos nessa época da sua vida, né, da sua faculdade, da sua vida, porque assim, vocês vão poder escolher seguir a parte de meio ambiente ou não. E se vocês falarem, não, eu quero seguir a parte de meio ambiente, gente, então tentem o máximo possível arranjar um estágio em meio ambiente, porque senão
essa vai ser a primeira experiência profissional que vocês vão ter. Então, muita coisa da sua vida profissional vai sair dali, entendeu? Então, se você começa a estagiar numa área que não é de meio ambiente, você quer ir para uma área de meio ambiente, você vai ter muita dificuldade, entendeu? Você vai ter muita concorrência com gente que tem experiência. Então, tentem ser o máximo estratégico nessa época. Eu sei que é difícil, eu sei que não vem estágio a qualquer hora, mas dê importância, uma importância que talvez eu não tenha dado, assim, nesse período, porque é fundamental, tá? E eu lembro que foi bem difícil, assim, porque eu acordava às 5 da manhã em Sorocaba, pegava ônibus, chegava na minha empresa antes de todo mundo, 12h30 saía a pé para pegar uma van, voltar para Sorocaba e ficar assistindo aula. Eu tinha aula na época mais ou menos de 1h30, 2h30 da tarde até as 10, assim. E aí depois eu voltava e tinha que acordar às 5 da manhã. Então, isso porque, assim, eu não tinha nenhuma matéria atrasada. Eu cheguei a pegar uma DP, que foi Cálculo 1, que foi no meu primeiro semestre. Eu não consegui acompanhar, eu já cheguei, já estava no meio da matéria já, mas depois eu matei ela e não cheguei a pegar nenhuma outra DP. Isso é uma coisa que eu aconselho muito vocês, porque tentem não pegar DP ao máximo, não por causa de manchar o currículo de vocês, mas é porque eu, por exemplo, não admitia ficar 60 horas sentado numa cadeira assistindo uma matéria para no semestre seguinte, no ano seguinte, ficar de novo 60 horas para aprender a mesma matéria e também para não ficar deixando tudo para depois, no momento do estágio. No momento do estágio, gente, tentem ter o menos possível de obrigação na faculdade. Vocês vão ver que isso vai fazer diferença. Então, assim, o pessoal que pegou muita DP acabou ficando com muita matéria no momento de fazer estágio. Eles tinham muito mais dificuldade. Até porque Sorocaba também não é a cidade que tem mais emprego no mundo. Então, muitos vão arranjar emprego em São Paulo, em Campinas. Eu sei que hoje está um pouco mais remoto, vai ser um pouco mais flexível, mas, assim, facilitem a vida de vocês daqui a 3, 4 anos, tá bom? Como eu disse, eu acabei não estagiando na área de meio ambiente, eu acabei estagiando aí na parte de comercial, experiência com clientes. Eu mexia com indicadores de demanda de clientes, então aprendi bastante Excel, também esse software aí de gestão de dados, mas eu também me frustrei um pouco, porque eu queria seguir a parte de meio ambiente. Eu lembro que foi uma época um pouco difícil por conta disso, eu não via uma saída, né? Aí, em setembro de 2017, até antes de eu me formar, eu fui efetivado basicamente na mesma área também, só que eu mudei, eu comecei a trabalhar com parte de pesquisa de satisfação com clientes, que também é dado, sim, só que coisas diferentes, né? E minha empresa, graças a Deus, tá? Eu trabalho na Neoenergia. A Neoenergia, ela é a dona, digamos assim, da Electro, é uma empresa de energia, mas assim, de vários segmentos. Graças a Deus, ela tem uma plataforma de recrutamento interno. Então, você tem outras possibilidades de carreira, que não é só aquela que você está seguindo, né? Então, você pode tentar uma vaga numa outra área, por exemplo. E abriu uma vaga de engenheiro de permissões, né? Permissões é um departamento que trabalha com toda autorizações, licenciamento ambiental, todo tipo de licenciamento para conseguir viabilizar um projeto, né? Para conseguir liberar um projeto para construção. Então, basicamente, é uma área de meio ambiente, só que ela trabalha não só com meio ambiente, mas também com outros tipos de autorizações, né? E abriu essa vaga de engenheiro de permissões no Rio de Janeiro para trabalhar no departamento de renováveis da empresa, né? Que é diferente, né? A distribuição, ela é um negócio ali da parte de energia e a parte de renováveis é outra, a parte de geração é outra, né? Então, eu mudei para o Rio, segui essa oportunidade que me deram, fui para o Rio e agora estou nesse mesmo cargo de engenheiro de permissões. Então, só para vocês entenderem, a minha empresa é uma empresa que desenvolve, constrói e opera parques de geração de energia eólica e solar. Então, eu trabalho com a parte de desenvolvimento e construção. Então, a gente entra com toda a parte de licenciamento, a gente elabora o estudo de impacto ambiental. Na verdade, não é a gente contrata uma empresa que elabora, mas é a gente que leva para o órgão para ser aprovado, é a gente que discute com as prefeituras as ações que têm que ser realizadas, a gente revisa o estudo,
a gente monta o programa ambiental de obra, ou seja, a obra ela causa impacto, né? Não só a obra, a operação. Então, você tem que montar um conjunto de ações para conseguir minimizar esses impactos, entendeu? Tem que ter uma gestão ambiental nessa construção. Então, é a gente que desenvolve isso e também faz essa gestão, né? E depois que a gente desenvolve, tira todas as licenças, constrói, né, faz essas ações para minimizar os impactos ambientais, a gente passa para uma outra área, um outro meio ambiente operar esses parques, né? Aí esse meio ambiente ele vai pegar tudo aquilo que a gente fez e dar continuidade durante a operação dele, tá? E recentemente a gente começou, né? A gente trabalha com parques eólicos e solares onshore. O que é onshore? É dentro da terra, né? Ali na parte é na terra mesmo, né? Não é no mar. Mas recentemente a gente começou a desenvolver nosso primeiro projeto eólico offshore, que chama Maravilha Offshore. Seria em alto mar mesmo, como vocês podem ver aí na primeira foto. Então a gente está agora desenvolvendo o nosso primeiro projeto. Até no Brasil ainda não tem nenhum que esteja em construção e nem em operação, né? Todos ainda estão em desenvolvimento. Eu estou aí responsável pela parte de estudo de impacto ambiental, que é muito mais complexo que o estudo de impacto ambiental de um empreendimento onshore, não tem comparação. Você tem que fazer monitoramentos muito robustos, ficar 24 meses monitorando ave, é bem complexo. Você tem um cronograma assim, bem... parece uma teia de aranha, assim, de tão complexo que ele é, e qualquer coisa que sai, que esteja atrasado, você acaba impactando um monte de coisa e, consequentemente, impactando ali a finalização do estudo e também o protocolo da licença prévia, né? E isso está sendo um grande desafio para mim, porque os primeiros empreendimentos que estão fazendo seu estudo de impacto ambiental, né, os primeiros empreendimentos eólicos offshore estão sendo agora, não tem nenhum aí pronto. Então, estou tendo que aprender tudo do zero, estou tendo que ter muito contato com as equipes no exterior da minha empresa, o pessoal do Reino Unido, que eu converso muito com eles, porque eles já têm um parque em operação lá offshore. A gente tem contato também com o pessoal dos Estados Unidos, que eles estão em construção ainda, não tem nenhum operando, pelo menos na minha empresa, né? A gente está tendo que aprender muito, conversar com muita parte envolvida. Aqui eu trago aí 2 fotos aí de reuniões que eu tive no mês passado. A gente fez uma campanha social, a gente foi na região justamente para mapear as partes envolvidas aí nesse projeto, quem estaria interessado ou ser impactado nesse projeto. Então, nessa foto aqui eu trago a nossa conversa que a gente teve com a secretária de Meio Ambiente do município de São João da Barra, e eles, gente, questionam muito, assim, eles questionam bastante sobre as questões de impactos. Vocês têm que estar preparado para responder com firmeza e, se possível, corretamente, assim, porque senão isso você pode ser questionado depois, né? Tem que defender seu projeto, mostrar também tudo o que você vai fazer em contrapartida, porque é um projeto que causa muito impacto ambiental, então tem que ter contrapartida. E aqui, nessa conversa que a gente teve com a diretora da comunidade pesca, tá? Então, esse projeto, a comunidade que mais vai ser impactada vai ser a pesca, e a gente teve que conversar com ela. Quando eu apresentei meu projeto, a cara que ela fez é impagável, assim, ela é totalmente contra, mas tem que saber levar, tem que explicar, tem que ser sincero também, e, enfim, está sendo um grande desafio. Depois, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu posso conversar, mas o que eu vejo, assim, tudo é uma questão de etapas, né? Então, é uma questão de conquistas, na verdade, né? Vocês tiveram a primeira conquista, que é entrar na faculdade, e vão vir outras, né? Então, cada matéria que vocês passam é uma, o diploma de vocês é outra, e depois, quando vocês vão trabalhar, vai ser uma conquista atrás da outra. E eu olho tudo isso e fico muito feliz, muito motivado. Eu acho que a minha mensagem aqui, pessoal, aproveitem esse momento. Então, aproveitem tudo que essa faculdade está oferecendo, porque isso vai ser importante depois. Falo também que, assim, todo mundo passou dificuldade, tanto dificuldade com pessoas, quanto dificuldade de matéria.
Todo mundo, nem tudo foi maravilhoso para ninguém, na verdade, todo mundo teve seus momentos difíceis, mas eu vejo todo mundo bem, assim, esse é o momento da vida de vocês, tá? Vai vir coisas muito maiores, vai vir coisas muito mais grandiosas, então, se vocês tiverem dificuldade, não se preocupem, o impacto talvez disso vai ser mínimo, e estejam preparados para as coisas grandes que vão vir aí na vida de vocês. Vai vir muita coisa boa, tá bom, pessoal? Eu acho que é essa mensagem que eu trago aí para vocês. Obrigado. Esse aí é meu LinkedIn. Quem quiser aí me adicionar, fico à disposição também para conversar. Beleza? Boa, Flávio. Muito legal. Legal. Agora, quem que vai falar? Depois a gente abre para todo mundo, porque às vezes uma pergunta serve para os três e cada um responde com a sua percepção, a sua ótica. Quem vai falar agora? Quem, Natália? Senão eu vou aqui, não tem problema. Você que manda. Pode ir, que eu vou tomar café agora. Obrigada. Tá bom. Que horas são aí em Pittsburgh, Natália? 7h30. É só 1 hora. Que bom. Mas para mim é bem cedo. Tá bom. Então vai, Rafael. Vamos lá. Primeiro é coisa engraçada, né? Mas acho que vocês vão ouvir, gente. Não sei se da Natália também, do Trino eu já imaginava, né? Que eu já conheço ele. Mas coisas bem próximas uma das outras, porque acho que a gente vai tendo aprendizados semelhantes, né? Com certeza aí muitos de nós vivemos coisas iguais e vimos nossos amigos também fazendo algumas escolhas aí que acho que a gente aprendeu junto. Então muita coisa aí que o Trino falou eu repetiria ali, vou repetir ali para frente. Mas pegando aqui o bonde, né, da mesma linha do tempo que o Trino seguiu aí, o Flávio, eu aproveitei a apresentação da empresa aqui, porque era que eu tinha na manga, então vai ficar meio roxo colorido. Mas eu sou o Rafael Turella, eu tenho 33 anos, eu acho que eu sou o mais velho, né, de todo mundo que o Sandro convidou. Eu sou da 7ª turma, eu entrei na Unesp em 2008 e terminei em 2013, quando o Flávio estava praticamente chegando, né? Acho que a gente dividiu ali a casa, ele morou no mesmo lugar, por uns 6 meses só, foi bem nessa transição. Eu sou formado, né, então, pela Unesp e eu tenho um mestrado hoje numa universidade norte-americana em sistemas sustentáveis, que é o RIT, o Rochester Institute of Technology, que eu tirei logo em seguida. Mas hoje, assim como o Trino, eu trabalhei, ele saiu dessa área, mas eu fiquei nela. Eu sou hoje head de vendas, eu trabalho com vendas e marketing dentro de uma empresa que eu fundei com alguns amigos há muitos anos atrás. Então, eu estou dentro do mundo de engenharia ambiental ainda, contrato muito engenheiro ambiental, mas eu ainda eu tendo um pouco mais para o lado hoje comercial. Eu vou passar um pouquinho por cima aqui de cada um deles. Então, acho que é até legal dizer, e é parecido com o que o Trino comentou, né? Acho que a história, assim, do que eu vivi de engenharia ambiental começa um pouco antes da Unesp. Eu sou de São Paulo, capital, e até pela época, né? Não sei se ainda é assim todo mundo que cresce aqui, mas eu vivia numa bolha bastante pequena, porque em São Paulo você tem tudo à mão, né? Você tem hospital, qualquer tipo de curso, qualquer tipo de evento, é tudo aqui. Então, para quem cresce em São Paulo, você cresce um pouco preso numa bolha aqui de uns 30, 40 quilômetros assim, de diâmetro, e tá tudo ali dentro, né? Então você não costuma pensar muito fora, né? Pensar no interior, pensar nos outros estados, pensar em outros países, né? Então é bem limitado. Então eu cresci aqui, não olhava muito para fora de São Paulo, fui fazer Mackenzie, logo que eu terminei o colegial, fui fazer um curso de sistemas de informação, que era um curso de desenvolvedor. Não era sexy como é hoje, né? Ser desenvolvedor, naquela época era programador. Era nem um pouco descolado, hoje em dia é uma das profissões mais altas e que mais bem paga, mas fui fazer esse curso no Mackenzie, fiquei 1 ano e meio por lá e não me enquadrei nem um pouco assim no universo que eu rolava ali. Eu trabalhei, era muito fácil conseguir trabalho nessa área, eu tive 3 empregos em 1 ano e meio, então eu cresci bem rápido, eu cheguei a ganhar mais no estágio, naquela época, que eu era bem novinho, mais do que meus amigos de engenharia ambiental foram ganhar depois do 4º ano de engenharia ambiental, então eu já ganhava bem, mas era um negócio que não combinava muito comigo, eu não me dava muito com as pessoas, não me enquadrava muito ali naquele cenário. É mais ou menos o que o Trino falou ali, né? A primeira vez que você pode fazer uma escolha das pessoas que você vai partilhar o seu tempo. No colégio você não tem essa escolha, né? Você tem pessoas ali de vários tipos e tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Quando você vai para a faculdade você tem essa escolha. E eu fiz a primeira e eu não acertei. Então foi muito difícil já parar ali e falar, putz, fiz merda, vou começar de novo, pedi demissão, tranquei a faculdade, fui estudar no cursinho e pensar um pouco no que eu ia fazer. E aí eu decidi por engenharia ambiental, né, e passei logo em seguida na Unesp. Então começou assim a minha vida na Unesp.
para todo mundo se ambientar, gente, em 2008, né, o que tinha? A gente tinha televisão de tubo ainda, tá? Na casa, na República. A gente tirava foto com câmera ainda. Essa aqui é a Cybershot da Sony, a TechPix, era a época das câmerazinhas. Todas as fotos que eu tenho do primeiro ano tem a data ali embaixo, data e hora. Celular, não tinha 3G, não tinha WhatsApp, não tinha nada. A gente tinha, no máximo, SMS, era pago, então ninguém usava, né? Então não era uma coisa comum ficar ligando para as pessoas. E quando eu fui para a faculdade, eu levei meu computador, meu desktop, né? Logo na segunda semana, foi computador de mesa. Então, eu tive que levar a mesa, a estante. A maioria das pessoas não tinha computador ainda. Então, muita gente usava na universidade, na faculdade. Não sei se deve ter isso hoje em dia, provavelmente não. Mas a gente tinha que correr lá para usar. Então, era outra vida. Não tinha nem Facebook. 2008 foi o ano que eu criei meu Facebook. A gente só usava o Orkut naquela época, que não é da idade de ninguém aqui. Vai voltar e vocês vão ver o que é. Mas isso fazia com algumas coisas fossem muito diferentes, né, do que são hoje. Principalmente como é difícil se conectar com as pessoas quando está nessa época, né? Porque a gente tinha telefone fixo na República. Fazia com que a gente, depois de mudar para Sorocaba, você se isola muito da sua vida anterior, porque eu não tinha como ficar falando com os meus amigos, com minha família, né? Meio que a gente só mudou de cidade e aí a vida tem que começar de novo, do zero. Isso tem muito tempo, né, disponível. Eu acho que é uma das coisas mais marcantes, assim, de quando você entra numa faculdade, você está presencial, se você está mudando de cidade ainda mais. Você deixa a sua família né, para um lado, seus amigos da infância, do colégio ficam lá para trás também. E você percebe que você tem muito tempo disponível, né? Que nem o Flávio falou, a faculdade vai gastar um tempo ali do dia de vocês, mas é um tempo extremamente limitado, sobra muito tempo para fazer um monte de coisa, né? E quem tem o tempo disponível, né, dá para fazer coisas bem legais. Então eu até passei por coisas bem semelhantes ali ao que o Trino contou. Então a primeira foi que a 5 Bola, que ele morou, que ainda existe, que vocês vão conhecer aí, espero. Eu fundei com mais 3 pessoas lá atrás, era um apartamento, 4 pessoas. Tem esse nome porque primeiro semestre, acho que somados, deu umas 12 notas 5, quase todo mundo bombou, né? Que nem ele bombou ali no cálculo. Não é comum, vai dar um choque aí de realidade em alguns de vocês. Então foi por isso que ficou esse nome, e desde então a 5 está aí até hoje, já morou mais de 40, 50 pessoas, né? Firme e forte. Eu participei da bateria também, na verdade eu fui sugado pela Atlética, porque naquela época ninguém tinha carro, e eu tinha carro, na nossa turma tinham 2 carros só, então a Atlética simplesmente me abordou e me jogou para dentro, para eu poder ajudar nas coisas das organizações, e eu me diverti muito fazendo isso, em todos os Interunesp, 5 anos de Interunesp, eu fui todos como organizador, viajei muito por causa desses eventos. Programar um evento para 25 mil pessoas beberem não é trivial, por mais que a galera que está se divertindo, para ele seja divertido, dá um trabalho grande, é uma empresa muito grande por trás. E foi assim que eu conheci a bateria. Na época que eu entrei, não tinha praticamente nada. Tinha 8 pessoas na bateria, não tinha organização. E eu meio que assumi o desafio de organizar isso e a gente fez crescer, virar uma empresa mesmo. Quando eu saí, tinha 35 pessoas. Dei muito trabalho para a Unesp. Fui eu que consegui, na verdade, a autorização para ensaiar dentro do campus. Antes a gente tinha que pegar os instrumentos domingo à noite, até a prefeitura, e voltar com eles na cabeça. Então, a gente atrapalhou muitas aulas. A gente gerou muito ódio de muita gente que acho que já deve ter acostumado, mas a gente ouviu muita reclamação. Mas foi um filho aí que eu carreguei por muito tempo. Fiquei durante 4 anos como mestre e fui gestor também da bateria durante todo o tempo que eu estava lá. Então é uma das coisas que eu mais fiz e mais investi energia. Participei de uma coisa que nem existe mais, que era o CELS, Clube de Escalada de Sorocaba, que só teve em 2008 uma turma que se juntou e criou esse clube. É um pessoal que já escalava. Eu aprendi a escalar com eles. Já escalei muitos lugares aí do Brasil e fora do Brasil também. Desde então, escalo desde então. O Trino tem uma história boa. A única vez que eu levei ele, quando ele entrou na faculdade, ele quebrou o pé. Então ele passou aí uns 4 meses, sei lá quanto, de gesso. Foi um desastre, né? Por isso o apelido, inclusive. Participei da confecção desse apelido. Eu tava pensando, maldito grupo de escalada. Né? Não era mais da época dele. Mas a gente perpetuou isso. E são amigos que eu levo até hoje. E a REA também, que ele comentou. Eu participei dos mesmos projetos, praticamente, da Rede de Educação Ambiental, principalmente da Horta. Tanto que eu levo isso para mim desde então. Quando eu fiz faculdade fora, eu criei o mesmo projeto lá, da horta, levei todo o aprendizado para lá, e eu tenho uma horta grande em casa hoje. Então, tudo que eu aprendi ali, que era minha paz de espírito, cuidar da minha horta, eu levo comigo. A parte de educação ambiental, eu fiz o curso também. Acho que eu tenho a minha apostila até hoje, Trino, que é antes de você, tá guardado. Mas o resumo aqui da coisa, eu acho que é bem parecido com o recado ali dele, que vocês vão ver que toda faculdade todo mundo vai fazer, independente da nota, porque quando vocês forem prestar alguma coisa ali, fazer uma entrevista de emprego, ou até tentar algumas coisas fora do mundo, né, só de trabalho, podendo ser acadêmico, ou pensando em viagens, intercâmbios e tudo mais, as notas podem ou não importar, vão importar para um público muito menor.
mas as outras coisas que vocês trazem para a mesa, as outras coisas que vocês viveram, tem muito mais peso. Né? Hoje, depois eu posso falar ali da CUB, nas entrevistas de estágio hoje, é a única coisa que a gente pergunta, né? O que vocês fizeram de projeto de extensão? Porque hoje aqui não entra gente que, pô, passou 5 anos numa faculdade, não fez nada além da faculdade, aí vocês querem me matar, né? Então, todas as pessoas que a gente tem aqui dentro hoje, tem várias coisas de extensão que andam com elas, seja empresa júnior, seja qualquer coisa que for, né? Mas engajamento é o nome do jogo. E assim como ele, todo mundo que participou desses diferentes blocos que estão aqui, eu levo para a vida. Então, eu escalo hoje com as mesmas pessoas que eu aprendi a escalar há mais de 10 anos atrás. Essas pessoas que estão aqui, que fundaram a República comigo, eu vejo direto, todos os meses, moram em lugares diferentes do Brasil, mas vêm para cá o tempo todo, a gente passa no novo junto, conhece a família de todo mundo, a bateria é a mesma coisa, tanto que a bateria foi uma coisa que eu levei para dentro da 5 bola, para dentro da veia da 5 bola, por isso que o Flávio participou, né, o Trino, e muitas outras pessoas também, então ficou muito conectado assim com a vida da República, o que é muito legal. Então, tudo isso hoje ainda faz parte do meu dia a dia, nada disso deixou de fazer parte. Pensando assim, realmente numa jornada, já falando de trabalho e de vida, né? Fora todas essas atividades que eu fui me enfiando. Mas eu tinha um foco muito forte quando eu entrei na faculdade, eu tinha 2, na verdade, objetivos muito claros. Eu sempre quis empreender, sempre quis aprender um pouco mais sobre empreendedorismo. Não tenho ninguém na minha família que empreendeu, ou ninguém próximo, então eu não sabia nada sobre, sempre quis me enfiar nisso. E eu sempre quis fazer um intercâmbio. Na minha época, não era comum visitar outros países, nenhum dos meus amigos tinha saído do país, ninguém viajava, ninguém fazia intercâmbio, isso não era uma coisa trivial e normal. Então, quando eu entrei na faculdade, uma das coisas que eu tinha certeza que eu tinha que me preocupar era com nota, principalmente porque eu sabia que ia ser necessário para eu aplicar para um intercâmbio se eu quisesse uma bolsa. Então, eu fiz isso desde o primeiro semestre, mesmo com aqueles primeiros 5 bolas ali, que eu tive alguns. Depois disso, eu mantive minha média global muito alta. Se eu fosse só pensar no mercado de trabalho, honestamente, não faria a mínima diferença para mim, mas como eu queria viajar, eu sabia que ia fazer. Em 2011, eu consegui a primeira oportunidade de sair, ainda não era de acadêmico, era só trabalho. Eu peguei um work and travel, que chama, fui 3 meses para os Estados Unidos, trabalhar no McDonald's mesmo, né, e com o dinheiro que eu tinha que ganhar trabalhando, para poder pagar a viagem, para pelo menos eu ter a experiência. Fiquei 3 meses de férias no finalzinho do ano, fui para lá, ralei, trabalhava 18, às vezes 19 horas por dia para ganhar hora extra para pagar a viagem. O dólar não era tão alto, mas mesmo assim a viagem foi cara. Voltei super pilhado para poder continuar viajando, e aí aconteceram 2 coisas ao mesmo tempo. Eu me inscrevi no primeiro intercâmbio que estava disponível na época, que era o Ciências Sem Fronteiras, que acho que já não existe mais, para ir para a Espanha, e eu consegui um estágio. E na época, eu consegui um estágio na GE, né, uma planta de químicos, que fica aí muito perto da universidade, com uns 10 quilômetros mais ou menos, e foi exatamente o que o Trino comentou ali, né? A gente sentou numa sala, naquela época era muito comum dinâmica de grupo, tinha umas 40 pessoas, éramos nós, a Unesp, Engenharia Ambiental, Engenharia de Controle e Automação, e também a UFSCar na mesa, e é uma galera de engenharia de produção muito boa, e era para fazer um trabalho de melhoria contínua, o que a gente não tem na Unesp, né? Então, desvantagem completa ali para a gente, e mesmo para a engenharia ambiental, né, em cima dos mecas. Mas o que eu basicamente fiz ali foi me apoiar nas coisas que eu fazia, né? Nessas outras coisas que nem eu comentei, na bateria, na experiência que eu tive, brincando ou não, a bateria eu tinha que gerir 35 pessoas, que eu não pagava por, era um inferno fazer todo mundo se movimentar na mesma direção. Tem uns aprendizados que você traz, essas outras coisas que você vai se envolvendo, que não são tão fáceis de materializar, mas são importantes. E eu acabei conseguindo, eu passei por cima, né, passei todos os mecas para trás, e o pessoal de ambiental também, eu consegui esse estágio, fui o único da Unesp que entrou, junto com uma galera da UFSCar, e eu trabalhei na GE com melhoria contínua, tive contato com vice-presidentes dos Estados Unidos, no estágio mesmo, era um projeto bem legal, eles vieram todos para cá para ver o resultado do projeto. Na época eu consegui uma economia junto com a minha dupla de mais de R$1 milhão em containers parados, totalmente nada a ver com engenharia ambiental, era muito mais de organização assim mesmo. E aí assim que eu terminei esse estágio, eu fui convidado para o intercâmbio, com tudo pago, né, com a bolsa plena. Eu fui para a Espanha, fiquei 1 ano lá, né, fazendo um curso de engenharia agronômica, um pouco mais voltado à ecologia, né, então algumas coisas semelhantes ao que a gente faz. Fiquei 1 aninho lá, conheci pessoas do mundo inteiro, abriu muito a minha cabeça, do mundo inteiro mesmo, viajei muito, viajei quase 20 países quando eu estava lá, com a grana que eu conseguia guardar mesmo, economizar dos perrengues. Conheci muita gente que eu cheguei a fazer negócios, eu faço negócios até hoje, de vários outros países, e voltei mais pilhado do que nunca para sair do país de novo, para fazer alguma outra experiência internacional. E logo que eu cheguei, foi nessa época que eu conheci o Trino, que ele estava entrando na faculdade, eu estava preparando o meu TCC, eu fiz o TCC com o Leonardo Fraceto, que é de Química, que vocês vão conhecer,
E nunca tive um foco de fazer uma carreira acadêmica, mas foi bem legal, foi um trabalho bem prático que a gente desenvolveu. E ficou tão legal o resultado que ele me convidou para a gente publicar. Eu falei, pô, não faz tanta diferença para mim, porque eu não vou seguir, mas eu acho que é legal, né? O trabalho que eu fiz, coloquei muita energia para fazer. Acho que é legal a gente fazer um trabalho. E acabou que foi um trabalho que foi bem publicado e hoje tem quase 100 citações. O que é bastante coisa, né? Então tem gente no mundo inteiro que usa o trabalho hoje, principalmente Coreia e Índia. Eles citam muito o trabalho. E muita gente me procura até hoje para falar das benditas membranas de biopolímero, que é o título do trabalho, o tempo todo. Tanto para congresso, para falar, como para falar do método. É muito doido. Então, eu não segui o acadêmico, mas se algum de vocês pretende seguir, entendam que as coisas que vocês vão fazer iniciação científica e artigos que podem ser desenvolvidos aí no tempo, gente, isso aí vai embora, né? Vai para a posterioridade, nunca vai ser perdido. E vocês sempre vão ser lembrados por causa disso. Google Scholar nunca esquecerá. Então, toda vez que me procuro, eu tenho que referenciar, gente, procura o Leonardo Fraceto, que eu não faço isso, é coisa com ele. Então, direto isso acontece. É bem comum me acharem no LinkedIn. Quando eu terminei a faculdade, aconteceram duas coisas ao mesmo tempo, de novo. Eu consegui um emprego mesmo, agora não era mais um estágio. Fui trabalhar na Ernst Young, que é uma consultoria que faz N coisas de consultoria, mas eu fui para a área de sustentabilidade em específico. Eu fui trabalhar com relatórios de sustentabilidade das empresas, os famosos GRI, que vocês vão ouvir falar em algum momento, em alguma das matérias. Eu ajudava empresas tipo Bradesco, Vale, as maiores empresas, a desenvolver seus relatórios de sustentabilidade que comunicam para os investidores, né, qualquer que sejam, o que aquela empresa tem a ver com o impacto, né, tanto em energia, como em água, como em resíduos na comunidade, social, tudo mais. Então eu ajudei as empresas a fazerem isso durante um tempo, foi bem legal. Uma das coisas que me alavancou muito nessa época foi não ter vergonha de me enfiar em coisas e falar inglês. Então, a maior parte das pessoas que trabalhavam comigo não falavam, então eu conseguia me enfiar em projetos bem mais legais, porque eu era um dos poucos que falava inglês, não tinha vergonha de dar a cara a tapa. Na GE foi a mesma coisa, o inglês também me ajudou muito. Então, trabalhei com isso um tempinho, e logo em seguida recebi um convite, eu já tinha me inscrito, a grana que eu juntei na graduação, na Espanha, sobrou um pouquinho de euro, eu guardei, em vez de gastar no final, fiquei guardando porque eu sabia que ia ser útil em algum momento, e eu paguei algumas provas, fiz alguns cursos algumas provas obrigatórias e prestei para um mestrado e passei no mestrado também com bolsa plena. Fiquei 2 anos nos Estados Unidos fazendo sistemas sustentáveis. Era um mestrado profissional, então ele era bem pouco acadêmico. Tudo que a gente fazia lá era bem prático, então eu trabalhei também durante esse mestrado, morei fora. E aí foi uma outra experiência que mudou muito a minha vida, não só pelo tipo de coisas que eu conheci, pessoas que eu me relacionei, mas também porque já era uma faculdade muito mais voltada à tecnologia e a empreendedorismo, inovação. O que ainda no Brasil estava engatinhando, assim, era muito raro acontecer. Na Unesp até tinha um curso de empreendedorismo, que eu fiz com o Zé Arnaldo, que não tem nada a ver, é com o professor de cálculo, vocês vão conhecer. Não sei nem se esse curso ainda existe, era uma optativa. Mas no RIT eu realmente aprofundei nesse tema. Tinha muita coisa lá de impacto ambiental, mas eu foquei mais no mundo de energia, que é uma coisa que hoje na Unesp tem muito pouco, né? O Flávio tá, por acaso, aí o Trino tá falando que foi parar na Electro, né, na energia, mas a gente tem muito pouca carga, né, de coisas de energia na Unesp. A única matéria que eu lembro é do Sandro, né, falando de energia especificamente. Nunca esqueci que o óleo do transformador é um problema, essa da matéria do Sandro. Mas tudo que eu aprendi de energia foi basicamente no mestrado. E aí o que aconteceu foi que eu juntei o que eu aprendi no mestrado e na Unesp como engenheiro, e essa parte de empreendedorismo. Voltei para o Brasil numa situação onde a gente tinha várias pessoas extremamente qualificadas, todo mundo desempregado, né, acabando de se formar do mestrado, e tinha uma escolha, ou procurar emprego, ou tentar pegar aquele dinheirinho que estava sobrando e montar alguma coisa, e foi isso que a gente fez, foi em 2016 que a gente começou. A gente montou a Cube, que é uma empresa de tecnologia, que hoje ajuda, a gente tem uma plataforma de tecnologia que ajuda grandes indústrias, grandes empresas a tomar melhores decisões na hora de consumir energia e de pagar por ela. Hoje a gente tem clientes como a Vale, Camargo Correia, Ipiranga, iFood e muitos outros mais. E uma coisa que eu acho que vale dizer é que vários desses são de ex-alunos da Unesp que estão lá dentro, que abriram as portas para mim, né? Então, a Cube hoje está num ecossistema enorme de inovação, de energia, de engenharia ambiental em algumas esferas também, mas tudo muito relacionado. As pessoas que eu conheci na faculdade ou no mestrado estão em todos esses lugares e ajudaram com que a Cube estivesse lá também. Então, a Cube hoje é referência no Brasil, a gente fica na primeira colocação entre as Energy Techs, empresas de tecnologia e inovação para energia.
E aí, acho que os últimos pontos, assim, se eu não esqueci nada para trás, gente, a primeira coisa que eu colocaria foi o que o Trino falou, as amizades que vocês vão fazer é uma das coisas que não vão ficar para trás, né? Porque as matérias, por mais que algumas coisas a gente lembre e algumas coisas a gente leve, né? Assim como eu lembro dos transformadores aqui do Sandro, que é um detalhe muito da vida, mas eu não esqueci, né? Então tem coisa que a gente leva, é muita carga de matérias, vocês vão esquecer muita coisa, mas as amizades não. Até porque vocês vão ficar colados nessas pessoas durante 4, 5 anos. É muitas horas investidas naquela proximidade. Então, vocês vão fazer amigos, amizades boas e outras pessoas que vocês vão sentir ódio aí pro resto da vida de vocês, mas a maioria vai ficar para sempre. Então vale a pena ter bons relacionamentos. E não vai ser só dentro da turma de vocês. Eu acho que os relacionamentos talvez mais valiosos são os que vocês vão ter tipo na rede de educação ou qualquer outros projetos de extensão. Vocês conseguem conhecer pessoas de outros anos também. Pessoas que podem te ajudar a tomar algumas escolhas melhores ali, em qualquer grupo de extensão que vocês escolhem. Outro, acho que vale essa dica aqui, esse o Trino não falou, mas tem muita gente que entra na faculdade e tem aquela ânsia de, porra, eu só quero terminar, eu quero ter uma carreira, eu quero ganhar dinheiro, eu quero viver minha vida. Mas não tem essa pressa, é bom demais ser universitário, é bom demais. Só vai perceber isso depois que vocês terminarem. Eu nunca tive esse problema, essa ânsia de querer terminar, mas muita gente tem. Então, assim, vocês estão aí, aproveitem, né? Vivam a vida que vocês têm nesse momento, porque ela nunca vai ser igual, vocês nunca vão conseguir voltar para isso. Então, tirem o máximo de proveito agora, né? Vivam tudo o que vocês puderem. Outra é que o campus da Unesp ele é muito pequeno, Sorocaba. Eu acho que continua igual, né, Sandro? São, sei lá, 80 pessoas agora, fica até menor. Isso tem as coisas boas e as coisas ruins. Mas as coisas boas é que não tem como ser uma vida muito impessoal. Você fala 80 pessoas por turma, 5 turmas e mais os professores, é pouca gente. Se vocês estão nos projetos de extensão, que são mais amplos, vocês basicamente vão conhecer todo mundo da faculdade. Dá para saber quem são as pessoas. E o mesmo vale para os professores, né? Eles têm menos alunos para olhar do que um campus com 30, 40 mil pessoas, então eles sabem quem são vocês e vice-versa, né? Então, dá para ter uma vida muito mais pessoal ali dentro. Quantas pessoas que estão à sua volta, mesmo você vai cair em outra sala, às vezes, vão pegar uma DP, vão fazer alguma adiantar uma matéria, vocês conhecem as pessoas que estão na sala, assim, então nunca é uma coisa 100% impessoal. Então sempre dá para ter uma proximidade, e eu considero isso muito bom. Muita coisa de cidade pequena, assim, aquela mesma mentalidade. É muito mais fácil fazer amizades mais longas e em maior quantidade quando você está nesse cenário. E esse toque aqui, acho que dos professores, já viveram isso, acho que no colégio, vão viver isso na faculdade, estejam preparados. Gente, tem professor de todo tipo. Tem gente que vocês vão se dar bem, tem gente que vocês vão se dar mal. Tem gente que vocês vão gostar, tem gente que vocês não vão gostar. Tem gente que vocês vão se sentir perseguidos e outros não, e vão se sentir queridos. Então, assim, estejam preparados, porque professores são pessoas diferentes, tem vários professores que vocês vão passar, então aprendam a lidar aí com as diferentes pessoas, né? Vão ter metodologias diferentes, pessoas diferentes, visões diferentes. Então, se preparem, né? Estejam prontos para trilhar isso, e é normal. Acho que os professores, cada um vai ter suas preferências aí com o passar do ano. E isso é super, super comum. E aí a sugestão final é, primeiro, participe, que nem o Trino comentou, participem, tanto para o crescimento pessoal de vocês, para as amizades, para as coisas que vocês vão viver na faculdade, como para poder usar isso a favor de vocês no futuro, porque faz diferença. Eu posso dizer isso hoje pela contratação aqui na CUB, não pegamos pessoas que não têm histórias fora do acadêmico, que é o obrigatório ali, né? Porque quem vai e faz arroz com feijão tem de monte, tem muita gente, tem muito engenheiro ambiental formado e vários outros engenheiros que concorrem com engenheiros ambientais, né? Então, assim, criem os diferenciais de vocês, participem, sejam ativos, né? Realmente coloquem a mão para fazer. 2 tenham planos para o futuro, porque também foi uma coisa que o Trino comentou, né? Parece besteira pegar um estágio ou se preparar desde cedo, mas depende do foco que vocês querem ter para a vida de vocês. Se o foco é acadêmico, porra, deem atenção ao acadêmico, né? Tenham boas notas, tenham bons relacionamentos com os professores, vão fazer iniciação científica o quanto antes, e por aí vai. Se vocês querem trabalhar na área de meio ambiente, já se preparem para entrar num estágio com meio ambiente. Né? Se vocês não têm esse apego, se o negócio é só quero ganhar dinheiro, tá tudo bem, foquem em coisas que vão dar dinheiro para vocês. Hoje a minha turma, pouquíssimas pessoas estão na área de meio ambiente, pouquíssimas, e foram as que realmente insistiram no tema, e provavelmente perderam algumas oportunidades ao fazer isso, né, no meio do caminho, porque elas estavam sabendo ali o que elas queriam do futuro. Vários dos meus amigos hoje trabalham com tecnologia, muita gente foi para banco, e nunca mais saiu, né? Muita gente falou, pô, só vou para o banco, porque paga 3 vezes mais, vou fazer 2 anos de grana e depois eu volto para meio ambiente. E não volta mais. E está até hoje ali tentando fazer aquela mudança, né? Aquela mudança de carreira. E não é fácil, porque aí você vai concorrer com pessoas que têm aquela bagagem. Eu digo até por mim, né? Eu sabia que eu queria fazer intercâmbio, mas eu paguei um preço por isso, né? Enquanto eu estava fazendo intercâmbio, fiquei 1 ano na Espanha, 2 anos nos Estados Unidos, meus amigos estavam estagiando, já estavam preparando a carreira deles, já estavam entrando nas áreas.
Então, quando eu voltei, se eu quisesse me inserir no mercado, eu estava muito atrás deles, muito mais. Então, são escolhas, né, que cada um vai fazendo. As pessoas que escolheram não viajar naquela época, teve gente que poderia ter viajado comigo, hoje é diretor de multinacional, é gerente de multinacional, então estão lá nos cargos que queriam. Então, são escolhas e vai muito dos planos que vocês vão fazendo desde cedo. Eu sei que é difícil fazer o plano quando você tem 17, 18 anos, mas ele é necessário, pelo menos uma direção do que vocês querem seguir. Vai ajudar muito para vocês não cometerem ali um deslize e ralarem para pagar depois. Tem muita gente que fica nessa transição de ficar preso no acadêmico, mas queria coisa, ou não tá ficar preso nas empresas, mas queria acadêmico. Então, assim, já tenham meio que uma ideia do que vocês querem. Se não tiverem tanta ideia, peguem pessoas aí que já estão mais velhas, o Sandro com certeza pode indicar, e peçam aí para trocar uma ideia. O pessoal vai comentar do que deu certo, o que não deu, e o que foi cagado. Acho que esse é um dos pontos que vale a pena sentar um pouquinho e pensar. E aqui os últimos dois é de, quando forem participar das coisas, sejam propositivos, né? Não só participem, vão lá na bateria, vão lá na empresa júnior, mas participem de verdade, né? Realmente peguem algo para si, sintam a responsabilidade, organizem, façam aquela coisa crescer para poder levar um projeto, que nem o Trino leva ali, é um pedaço da rede para ele, eu levo a bateria para mim e com outras coisas mais, né? Então, façam parte mesmo, realmente não tenham medo de se expor e de organizar coisas, né? Estejam presentes assim o tempo todo. Vivam o momento que vocês estão, porque não vai ter outro igual. E vai ter muito impacto no futuro de vocês, em todas as esferas. Né? Vai ter na esfera de trabalho, na esfera pessoal, os amigos, onde vocês vão se enfiar de trabalho. Hoje, um dos clientes ali que eu tenho, por exemplo, é o iFood. O iFood, um dos diretores é ex-aluno, né, que veio, que é o Jota, e ele leva uma turma com ele, de pessoas que ele confia. Então, toda empresa que ele pula, ele leva uns 10, 15 UNESPianos, que levam outros. Então, vai virando meio que uma massa de pessoas que se confiam, se conhecem, e que vão sendo levadas. E é tudo experiência de atlética, que se conheciam, experiência de CA e coisas do tipo. Então, essas coisas vão fazer um impacto grande lá no futuro. Então, gastem um tempinho aí com isso. Eu acho que é isso aqui do meu lado. Eu não tenho mais nada. Não sei se eu passei do meu tempo aí, Sandro. Não estou olhando aqui. Tá jóia, tá jóia. Muito legal, muito legal. Agora entendi por que o Flávio tem o apelido de desastre. Agora Desastre. Eu ia perguntar para ele, agora não vou mais. Isso eu não falei, mas na faculdade ninguém sabe meu nome, e até em trabalho hoje sempre me chamaram de Bob. Bob. Então, sempre ficou e sempre ficará. Mesmo no trabalho, até hoje, as pessoas fazem isso. O Jota também, a mesma coisa. As coisas vão junto. Então, tenham bons apelidos. Essa é uma boa dica para vocês. Não tem um apelido ruim. Lutem por eles, porque vai fazer diferença também no mercado de trabalho. Tá jóia, então. Natália, por favor. Então, sempre quando eu faço essas palestras aí, eu procuro chamar alguém que está na área acadêmica, e a que eu escolhi esse ano foi a Natália, que está fazendo doutorado aí, que é uma das opções que vocês têm. Aqui tem um que está trabalhando numa empresa, um que é empreendedor e uma que seguiu a carreira acadêmica, né? Então, dá para ter uma visão bem variada. Você vai apresentar alguma coisa, Natália? Eu tenho que mudar alguma coisa aqui da configuração, gente. Ai, como é que faz isso? Peraí, um minutinho. Computador novo é assim, né? Vamos ver se vai dar certo agora. Ah, não. Quer mandar para um de nós aqui no chat o link, a gente compartilha para você, né? Pode mandar para mim também. Vou mandar no e-mail? Acho que sim, porque... Desculpa, gente, o computador é novo, eu não sei mexer em Mac. Não sei mexer nesse negócio. Parece que tem que desligar o computador para compartilhar, acredita? Ou põe no chat aqui ou manda por e-mail, que eu vou mandar por e-mail, que eu acho que no chat, não sei se dá. Tá. Vou mandar por e-mail, né? Tá. Tô me sentindo igual minha orientadora da Unicamp, que tem 70 anos de idade. Eu sempre tinha problema com... Vamos lá. Mandei o e-mail. Desculpa. Ainda não chegou aqui.
Na terça tarde, semana passada, teve um aluno da segunda turma, né? E a hora que ele começou cara, já aos seus 40, né? E a hora que ele começou a procurar ali, ele falou: Ih, vamos achar que a gente é tiozão, que não sabe. Então, né? Bom, vou lembrar que na nossa época tinha transparência ainda nas salas, né? Então, Pois é, meu. temos a licença poética aí de Eu acho que eles nem sabem o que é isso aí, hein? dificuldade. Eu acho que esse pessoal, eu tava pensando ontem, nossa, esse pessoal, vocês nasceram em, tipo, 2004, não é isso? É muito legal. Não sabe o que é aquele telefone Nokia, assim, pequenininho, que tinha cobrinha, né? 1999, olha só. Tá É outro. dentro, tá dentro. Ai, obrigada, Sandro. Desculpa pela confusão. Ai, eu acho que... Ai, gente, a fonte. Vou ter que transformar em... Ai, meu Deus! Preguiça dessas coisas. O que aconteceu? Por que eu não estou conseguindo? Peraí. Eu vou sair e já vou entrar, tá? 1 minuto. Tá. Vamos para as perguntas então, Sandro. Então, Vamos aproveitar. Se é que tem, né? não tem, sempre tem. Eu tenho várias aqui. E antes das perguntas, eu só queria lembrar aos alunos que hoje à tarde nós temos uma visita para o aterro sanitário, né? Então, 1h da tarde, a gente vai sair lá da frente do campus, vai estar o busão esperando a gente ali para a gente ir para o aterro, beleza? Entre 1h15 eu espero sair, tá bom? Foi falado bastante coisa aqui interessante, né? E o Rafael, ele confirmou que o pessoal que semana passada teve alunos que estavam no exterior que deram palestra, né? E falaram a mesma coisa, que nota no exterior pode ser importante, né? Aqui no Brasil a gente não liga tanto, mas para o exterior é bacana. Então, para quem estava com foco, que nem o Rafael falou, foco de ir para o exterior, é interessante pensar nisso, pensar no CR, né, o coeficiente de rendimento, tá? Deu certo aí, Natália? Opa! Agora foi. Vê se você consegue aí. Aí, tá vendo? Opa, agora sim. Bom, desculpa, gente. Meu nome é Natália Lima e eu casei o ano passado, então acrescentou Cano. Para quem da faculdade pergunta, né? Por que seu nome tá Cano no WhatsApp? Porque eu casei o ano passado. Eu sou da 9ª turma e aqui eu coloquei uma nuvem de palavras do meu currículo, vamos dizer assim. E aí eu vou contar um pouquinho, né, como é que eu cheguei aqui. Então, vocês estão vendo gestão de resíduos, conservação de recursos, economia circular, modelagem ambiental, visualização de dados, comunicação técnica, que mais? Revisão de literatura sistemática, dinâmica de sistemas, ecologia industrial, analista de projetos, gestão integrada de resíduos, gestão estratégica de nichos, enfim, desenvolvimento sustentável, setor informal da reciclagem, mais ou menos isso daí tudo que eu faço. Então aqui eu coloquei uma agenda, né, para a gente seguir. Eu queria falar um pouquinho de como eu era, por que eu escolhi engenharia ambiental. E crescendo, eu sempre gostei dessas matérias, matemática, inglês, ciências, história, geografia. Eu, com 10 anos, eu aprendi inglês sozinha, traduzindo música. Eu gostava muito de inglês, é um negócio meio fora do normal. E meu sonho era
ir para fora. Eu também sou de São Paulo, mas eu odiava São Paulo, não me identificava muito, assim, com a cultura. E sempre quis morar fora e tudo mais, né? E quando eu tinha uns 12 anos, eu assisti esse documentário. Eu queria saber quem que já assistiu. Vocês levantam a mão aí. Não sei se dá para levantar a mão ou acionar carinhas. Não sei se dá para ver aqui. Dá para levantar a mão, dá para colocar no chat. Ilha das Flores, quem já assistiu? Põe no chat. A Duas Fernanda. Legal. A Laís. Muito bom. É assim, é bem curtinho. Eu coloquei o link aqui no... E mais uma pessoa aqui. Tem 13 minutos, se eu não me engano. 20 minutos, não lembro agora. Mas esse documentário me chamou muita atenção quando eu era criança, adolescente, na questão de saber, né, que ainda tinha pessoas aqui no Brasil. Eu era de São Paulo, eu pensava, como assim, né? Como assim as pessoas ainda dependem né, de restos e de lixo para sobreviver? E, enfim, é muito impactante esse documentário, ganhou prêmios e tudo mais. Então, isso eu já era criança, isso já me chamava muita atenção, essa questão social, né, essa questão de resíduos e, né, como assim, né? Como assim a gente ainda, né, tem que viver isso, né, em pleno século XXI e tudo mais. Aí, quando eu tinha 16 anos, meu pai ganhou um dinheiro lá de uma ação e falou, vou te mandar no intercâmbio, sabe? Do nada, assim, porque não era planejado, né? A gente não tinha dinheiro. Meu pai era muito duro, não tinha dinheiro, sabe? Então ele virou e falou: não, eu quero que você vá para fora e tipo saia do Brasil e tudo mais. Então eu fui, fiquei um ano fora durante o colegial. E nessa escola eu tive aula de ciência ambiental. Era uma matéria da escola que chamava ciência ambiental, né? Então eu devorei o livro. Sempre gostei de estudar, eu peguei o livro em inglês e li em 3 dias, o livro que o pessoal estuda em 6 meses. Aí era mais ou menos uma introdução à engenharia ambiental, aquele livro, né? Era muito focado em geologia e tudo mais, e tinha essa parte também de resíduos e tudo mais. E aí lá eu assisti esse documentário The Story of Stuff, que também é curtinho, tem no YouTube. Depois vocês me falam se vocês já assistiram, não vou parar aqui para isso. E além de assistir esse documentário que né, me chamou muita atenção também, e enfim, meu interesse, né, foi florescendo nessa área, eu participei de uma limpeza do rio da cidade que eu estava numa cidade de 50 mil habitantes, que chama Elkhart, meio do nada lá, não tinha muita coisa para fazer, só que tinha um centro ambiental e eles faziam muito evento, né, de educação ambiental, e eu participei de alguns, mas esse daqui foi muito impactante, porque a gente foi limpar o rio, vocês veem aí os barquinhos, tudo, a gente foi limpar o rio e a gente achava geladeira, um toca-discos dos anos 50, muito lixo, muito, muito lixo, tipo, antigo, sabe, você vê pelos objetos, você via que era um hábito das pessoas, né, dos Estados Unidos, jogarem coisas no rio, coisas grandes, sabe? Porque as pequenas, né, provavelmente foram levadas, mas as grandes ficavam e a gente foi limpando, e quando eu olhei aquilo, eu falei, não acredito, eu tô nos Estados Unidos, sabe? Um dos países mais desenvolvidos, tipo, o negócio tem um centro ambiental, mas tem um lixo, um rio sujo desse, tipo, eu fiquei inconformada. Mas nisso eu ainda não sabia muito bem o que eu queria fazer, né? Cheguei no Brasil na época de vestibular e fui fazer cursinho, tudo. Nas primeiras eu não passei, demorou. E aí no meio do ano eu cheguei a passar na Federal do Paraná, em Londrina, matriculei lá. E aí lá nos 45 do segundo tempo, sei lá, acho que já era 25 de julho para matricular para a Unesp, eu passei lá, quase que eu não passo, hein? Eu passei na 5ª lista, sei lá. E aí fui para Sorocaba, né? Quando a gente entrou,
os nossos veteranos queridos, faziam a gente usar esse chapéuzinho. Eu não sei se isso tem ainda hoje, não consigo ver vocês, mas isso era muito legal, na verdade, porque a gente estava andando na rua e as pessoas paravam para dar carona e conheciam a gente, sabe? Então, eu amei usar o chapéuzinho, porque identificava, né, quem era novo, e aí as pessoas vinham falar com a gente, né? Vinham conhecer e tudo mais. E desde essa época, da primeira semana, eu já fiz os amigos que, a maioria, né, ficou até o fim da faculdade, os mais próximos, e a gente ficou bem próximo mesmo. Eu tenho uma confissão, né? Meu apelido era Natimito. Eu não sei se o pessoal ouviu falar desse apelido meu, mas nos meus amigos mais próximos, esse era o meu apelido até hoje, né? Natimito, Amito. E por que mito, né? Porque no primeiro semestre, eu estava em contato com uma veterana do 5º ano. Eu estava no primeiro ano, a veterana no 5º ano. Ela virou para mim e falou, ó, cálculo 1 não é brincadeira. Estuda, porque é muito difícil. Aí eu fui lá, né, morrendo de medo, porque você vem do vestibular, né, eu estudei muito no cursinho, estudava 10 horas por dia, muito, estudei muito. Aí eu cheguei e comecei a estudar muito, estudei para a primeira prova de cálculo, fiz todos os exercícios do livro, gente, eu cheguei na prova, em 15 minutos eu terminei, porque eu sabia tudo, né, e eu tirei 10 na primeira prova de cálculo. Eu não sei se o Rafael Turella lembra dessa história, mas eu tirei 10 no cálculo 1 e fiquei, tipo, todo mundo ficou sabendo disso, né? Porque é um absurdo, não é normal, entendeu? E aí você ganha aquele rótulo de nerd, né? E assim, não é o meu caso, eu não era nerd, mas é porque a veterana me botou tanto medo que eu estudei pra caramba, entendeu? E aí fica a prova para vocês, que é só estudar, é só fazer os exercícios que, né, e pedir ajuda que tá tudo certo, que você aprende. Aqui também, no primeiro ano, eu tive, foi o começo do Gaia, né, com o João Orca lá, e aí eu tive uma experiência muito legal, que foi, depois de um ano que eu tava, né, foi mais ou menos, na verdade foi 2011, julho de 2011, o professor Sandro chamou eu e mais alguns alunos para fazer um trabalho de caracterização de resíduos. A gente já tinha feito um para o Gaia, então pegar aquele lixo todo e separar em várias categorias, mais ou menos umas 40 categorias, e caracterizar aquele lixo, né? O que tem? Tem papel, tem plástico, tem vidro, o que tem nesse lixo? Então, essa experiência foi, assim, eu me achei, né? Então, aí a partir daí eu falei, eu quero trabalhar com resíduos mesmo, assim, eu falei, já no primeiro ano eu já falei, eu quero isso e pronto. E aí, todas as experiências que eu fui tendo ao longo da faculdade, foi muito focando nisso, eu sabia que eu queria trabalhar com resíduos, não sabia o que ainda, né, porque a área de resíduos é também muito ampla, né, existem vários tipos de lixo, de resíduo, então você fica perdido, né. Então, beleza. Aí eu trabalhei nesse trabalhinho que a gente fez durante as férias, e isso até deu fez parte de um mestrado de uma pessoa, né, da Vanessa, de uma outra veterana, e também a gente apresentou o nosso primeiro evento acadêmico, que foi seminário em São Carlos, na USP de São Carlos. E esse seminário, assim, foi muito legal, foi em dezembro de 2011. Eu entrei em 2010, isso aí foi em dezembro de 2011. E aí eu me interessei muito pela área acadêmica, eu li artigos já no segundo ano, artigos científicos, né, eu lia mais em português mesmo, foi como eu comecei, assim, lendo trabalhos em português. E também em 2011 eu participei da ESEC, não sei como é que tá hoje em Sorocaba, mas foi muito legal, porque eu consegui praticar um pouco o meu inglês ali, né, porque fazia 2 anos que eu não falava nada do inglês, tinha esquecido. Aí eu pratiquei um pouco do inglês, porque vinha muita gente internacional, muito intercambista, eu recebi uma boliviana na minha casa. Então, isso é muito legal também, é um jeito de você ser internacional, mas em casa, né, vamos dizer assim.
Então, eu fiquei ali trabalhando na ESEC, é muito trabalho. Eu saí porque eu não estava dando conta do trabalho na ESEC. Fiquei 6 meses lá, trabalhando muito, e eu achei que minha prioridade era a faculdade, então eu saí, mas eu acho que tem muita gente que dá conta, entendeu? Então, se você dá conta de tudo, ótimo. Ali eu vi que eu não estava dando conta, eu já falei, vou focar aqui vou fazer outras coisas, né? Então, fazer outras coisas, participei muito das semanas de meio ambiente. Inclusive, uma das coisas que eu fiz na 8ª semana foi criar uma gestão ambiental para o próprio evento. Lá em São Carlos, eu tive acesso a uma brochura, lá um trabalho que eles fizeram, um livro sobre evento sustentável, e é uma área muito legal. Para quem nunca ouviu falar, evento sustentável, ainda tem muita coisa para fazer nessa área, porque a maioria dos eventos, semana que vem eu vou para uma conferência, vamos ver. A maioria dos eventos que eu vou, até acadêmicos e da área de resíduos, não tem uma gestão ambiental, não tem uma gestão do lixo, assim, não, sabe? É muito primário ainda, eu diria. Então, eu fiz isso na 8ª semana, a gente caracterizou o resíduo, a gente mediu tudo, a gente mediu a nossa pegada de carbono do evento, foi bem legal essa experiência, né? Muito prática. E na 9ª semana eu fui a diretora operacional, então colocar todo mundo lá para trabalhar, umas 50 pessoas. Foi bem difícil, na verdade. Eu gostei, foi muito bom, porque você tem 50 pessoas, né, para você organizar e distribuir as tarefas, mas eu tive dificuldade, porque eu era, assim, o pessoal, a palestra lá rolando e o pessoal conversando, para mim não dava, sabe? Eu falei, gente, vamos lá, né, vamos fazer alguma coisa, ou vocês vêm aqui comigo me ajudar a organizar, ou vocês entram para a palestra. Fazia isso, que eu não dava conta, assim, de muito... eu sempre fui muito séria no trabalho, sabe? E eu acho que isso também é uma sugestão para vocês de ser mais flexível. Não, né, não ficar super conversando, mas na hora de trabalhar, na hora que tá rolando o evento, né, você precisa ser o exemplo ali, você precisa... enfim, e aí... enfim, e aí colocar todo mundo para trabalhar. Eu fiz também uma semana da engenharia, na época o apelido era assessor, ele quis que eu fizesse, porque ele falou assim, olha, não confio em ninguém da minha turma, eu quero que você controle a presença da comissão, dos organizadores. Então eu tive esse papel aí de controlar a presença deles, porque foi muito legal a Semana da Engenharia que eu participei, gente, teve até... A presença era por código de barra, então eu não sei como é que tá hoje, né? Mas foi revolucionário, assim, tinha o código de barra na etiqueta, né? Esqueci o nome daquilo, a plaqueta para entrar, e a gente só bipava, assim. E aí, nossa, a comissão dava uns gatos, e assim, a gente precisava comprovar a presença para pegar a presença na faculdade mesmo, né? Das aulas. Então, o presidente virou para mim e falou, ó, você tem que controlar eles e, tipo, eu precisava de alguém que não fosse da Meca para meio que controlar o pessoal. E eu lembro que, nossa, teve um cara lá que brigou comigo, ficou bravo, porque ele queria que eu desse presença e ele estava em casa, né? Eu falei, não, você não estava aqui, eu não vou te dar presença. Enfim, assim, precisa ter um equilíbrio, vamos dizer assim, né? De lidar com as pessoas e fazer a coisa certa, né? Vamos dizer. Minha maior participação de extensão foi no Gaia. Foram 2 anos no total, no primeiro e no segundo ano de faculdade. E no segundo... Não. Acho que foram 3 anos, se você contar. 2013, enfim, 2013 eu sei que a gente fez um evento de voluntariado. Era um evento que durou alguns meses, né? O que chamava de jogo Oasis, tem todo um método, né? Que eles
pessoal criou, né, a partir das teorias de negócios sociais. Enfim, eu sei que fez muito sucesso esse evento na época. A gente fez uma cozinha para os cooperados. Para quem não sabe, central de triagem é onde os resíduos recicláveis vão. Geralmente, essa central de triagem, ela é gerenciada, né, operada por catadores de materiais recicláveis. São pessoas que, historicamente, vieram ou de lixões, né, trabalhando em lixões, ou catando nas ruas, e hoje, no Brasil, se organizaram em associações ou cooperativas, e hoje eles têm esse papel, né, muito de triagem em várias cidades do Brasil. Existe uma estimativa de 1.700 centrais de triagem, e se eu ficar falando disso, vai ser o dia inteiro, porque tem muita coisa. E essa é a minha área, né, específica. Então, foi aqui que eu comecei, assim, quando eu estava na cooperativa e falando com os catadores, eu senti a maior satisfação de todas, assim, sabe? Conversar com eles e saber como que era a vida deles, e a gente trabalhou com eles também, né, porque para criar uma confiança com essa comunidade sempre foi muito difícil. Então, eu aprendi isso na faculdade já, no Gaia, a lidar com dinâmicas, assim, com grandes grupos e assim, criar confiança, né. Isso aqui foi muito importante para a minha carreira. Essa experiência era uma extensão, a gente ia lá todo mês, e assim, o nosso objetivo era melhorar a produção, né, do projeto de extensão, melhorar a produção dos cooperados. A gente chegou lá, a gente viu que não tinha nada para melhorar, não tinha o que, assim, a situação era mais ou menos precária, não tinha muito o que melhorar, algumas coisas eram boas, outras coisas não tinha. O que a gente viu é que eles não tinham uma cozinha, né, um lugar para comer, eles comiam lá, tudo zoado. E aí a gente fez o Oasis para construir um local específico, sabe, para eles. Então a gente limpou todo um espaço ali, aí fez o espaço com as mesas e tudo mais. E tudo assim, com doações que a gente encontrou, que a gente pedia para as indústrias, para empresas. Eu lembro que a empresa que tem ali, Sudeste Paulista, eu não sei se tem mais, eles ajudaram com materiais, com coisas assim, para a gente construir esse espaço. E eu não achei as fotos, infelizmente, meu HD, algumas fotos eu não consegui achar, mas ficou lá, tipo assim, um refeitório, né, para eles, com o pessoal de Meca colocou energia elétrica, sabe, fez as ligações elétricas, foi muito legal esse projeto. E foram 120 voluntários, saiu no jornal, foi bem legal, assim, foi bem... A prefeitura depois, a gente viu no jornal que eles vão fazer um negócio aqui, o que vocês precisam? Aí eu pedi container para a prefeitura, que era uma coisa que os cooperados precisavam bastante. Aí a prefeitura arranjou container, eu falei, né, fogo, é só com mídia que vocês fazem alguma coisa, né? Porque eu estava tentando falar com a prefeitura, eu cheguei a ter reunião com eles, mas olha o poder da mídia, e hoje com as redes sociais, né, você consegue dar uma engajada, assim, na galera. Enfim, foi uma experiência muito legal, e assim, eu amava isso aqui, eu amei, e assim, eu não sabia o que eu ia fazer de resíduos ainda, mas essa parte social foi maravilhosa. Eu também fiz parte da Aliança Bíblica Universitária, ainda está lá, em Sorocaba, com todas as universidades de Sorocaba, e além das universidades, tem um trabalho também com escola técnicas e colegial. Então, a gente tinha contato com muita gente de outras universidades, de outros cursos, enfim. Isso foi bem legal. É uma organização religiosa para, basicamente, é estudo da Bíblia, e, assim, todo mundo é aceito, não tem religião específica, nada disso. Mas foi bem legal, porque a gente também fez muito amigo, e até hoje eu converso com eles e tudo mais. Bom, é claro, a gente participa, né, de todas as festas. O que o Rafael falou que é muito legal é que a universidade é pequena, então você conhece todo mundo, né? Você
pode virar, conversar com todo mundo, e, nossa, o pessoal sempre foi muito legal, sempre ajudou, sabe? Então, essa experiência foi maravilhosa. A Internet eu só fiz porque o pessoal, eu não sou muito dos eventos grandes, o pessoal precisava de alguém para nadar, eu falei, eu nado, mas não sei, aí eu fui, nadei lá na competição, sabe, e deu tudo certo, e foi muito legal a Interunesp, recomendo, mas é muita gente, assim, eu não gosto nem de show, assim, eu fico meio, tenho um pouco de fobia social, então para mim foi, o que está acontecendo, sabe, muita gente, mas foi muito legal. Teve muitas viagens também, aqui eu coloquei 2, do Parque do Varvita em Itu e no Petar. Petar é um parque estadual que tem mais de 400 cavernas e você faz, né, os guias e trilhas dentro da caverna, e foi muito legal, foi muito marcante, muito bonito, então eu recomendo aí. E aí o Rafael também comentou do Ciências Sem Fronteiras, eu fiz, né, o programa na Holanda, lá eu estudei Ciências da Inovação, estudei muita coisa de inovação sustentável, tinha muita coisa de energia renovável nessa faculdade, então eu recomendo aí o Flávio para olhar os materiais, porque a Holanda, se eu não me engano, eles tinham offshore. Enfim, eles é muito específico para gestão de transições, né, de inovação, então como você... sério, eu aprendi, tipo, você tem uma inovação, a aula era para você, como que eu falo, gerenciar a entrada da inovação naquela sociedade. Então, vamos dizer assim, eu quero fazer uma barreira, uma hidrelétrica na Índia. E você aprendia aqui nesses cursos que eu fiz, como lidar com a parte de governança, com a parte de governo, com tudo muito louco, assim, com a cultura e método, sabe, para essas coisas, método para participação social na tomada de decisão. Foi muito legal, muito, muito bom mesmo. Toda essa parte teórica, assim, de acadêmica, foi aqui que eu também me interessei muito pela parte acadêmica. Eu lia muito lá, porque tudo em inglês, e aí eu patinei um pouco, vou dizer, eu já falava inglês, mas eu patinei um pouco, porque era muito pauleira a faculdade lá. E era assim, para a semana que vem, 2 artigos aí a gente vai discutir. Todo mundo tinha que ler, assim, o professor, ele não dava aula, ele sentava todo mundo numa roda e tinha que discutir artigos, sabe? E umas coisas, assim, muito altamente acadêmica para um nível de graduação que foi bem diferente, mas foi uma experiência também muito legal, muito boa, assim, do ponto de vista de educação. Foi durante essa experiência também que eu fui no primeiro congresso de resíduos. Essa Associação Internacional de Resíduos, na verdade, é a indústria, né? Então, muitas empresas que fazem gerenciamento de resíduos ao redor do mundo, elas se juntam e se encontram nessas conferências. E na primeira conferência que eu fui, em Viena, não tenho foto aqui, mas foi a primeira vez que eles iniciaram o grupo de jovens profissionais. Então, meio que eu peguei o bonde andando, assim, cheguei lá, né? Aí só, a gente vai fazer aqui uma reunião dos jovens profissionais? Vamos. Aí eu fui. E nisso me envolvi muito. Aqui a gente fazia muitos eventos, organização de eventos, só que agora eu estava falando com gente do mundo inteiro, né? Então, cada conferência que ia acontecendo, a gente ia organizando. 2013 foi Viena, 2014 São Paulo, 2015 Bélgica, 2016 Sérvia, 2017 Estados Unidos, e 2018 não participei mais. Mas 2019 eu fui, que foi Espanha. Enfim. Durante essas experiências eu também fiz alguns estágios. Em 2013 eu fui para os Estados Unidos para visitar os meus pais americanos e participei de uma empresa de resíduos. E isso me deu uma visão de como o gerenciamento de resíduos funciona, né, em países desenvolvidos.
A central mecanizada, né, que é chamada em português, em inglês é Material Recovery Facility, isso foi muito diferente de ver, porque você compara, né, a cooperativa lá de Sorocaba e o que eles tinham, né? Na cooperativa eles faziam, sei lá, 300 quilos por hora, e aqui eles faziam, sei lá, 15 toneladas por hora, um negócio assim absurdo de produtividade, da diferença, né? Mas a qualidade da separação, é claro que manualmente é melhor do que na central mecanizada, enfim, vou ficar falando disso toda hora, mas eu fiz também um estágio na Holanda, que foi bem pequeno, mas eu ajudei eles a fazer um plano de resíduos para um país na África. Isso foi muito legal, ter participado mesmo de longe, não cheguei para a África, mas comecei a saber melhor também como que consultoria trabalhava, sabe, para criar planos de gestão de resíduos. Às vezes não, né? Existem cidades que não tem nada, não tem nem coleta de resíduo, né? Então, como que você lida, né, com essas realidades diferentes? E aí, no final do intercâmbio, eu fiz um estágio de 1 mês na Grécia, numa consultoria também, onde eu ajudei eles fazerem essa publicação de 50 maiores lixões do mundo, e a Associação Internacional fez muita campanha, né, para fechar esses lixões, enfim, tem toda uma campanha para essa questão de lixões. E foi aqui nesse estágio que eu comecei, assim, a desenhar as ideias, assim, comecei a reunir muito dado, muita informação sobre os catadores no Brasil, e como que... Por que no Brasil, né, tinha essa organização de catadores, e eu estava vendo que no mundo não era assim, né, enfim. Bom, eu não sei, professor, você me fala, tá? Natália, é bom você dar uma corrida aí, tá? Sim. Por favor. Eu coloquei aqui perrengues, então eu sempre dependi de bolsa, que também foi uma coisa boa, porque eu sempre ganhei muita bolsa. Acreditem ou não, eu tive uma DP no primeiro semestre. Eu tive também um problema familiar bem grande no segundo ano de faculdade, que foi com a ajuda dos professores que eu consegui vencer, né? Tive um falecimento na família, importante. Professora Sandra que virou, não, você termina essa faculdade, você vai, e assim, me deu muito apoio, né? Outro perrengue foi tentar iniciação com o Sandro, né, professor de resíduos, eu queria fazer iniciação com ele, todo semestre, lembra, professor, eu ia lá, professor, e aí a iniciação, né, e não deu certo, né, professor, mas eu fiz iniciação com o Zé Arnaldo, e foi muito legal também, assim, o que a gente fez não deu nada certo, do ponto de vista de pesquisa, mas a experiência de iniciação foi muito boa, porque foi a base, né, de você escrever um projeto, escrever os relatórios, foi toda a base que eu tenho para fazer tudo que eu faço hoje, foi ali, né, nessa experiência de iniciação. Eu também tentei Ciências Sem Fronteiras para a Alemanha, não passei. Estágio, para mim, foi bem difícil, foi 2015, não sei se eu peguei essa época que o Flávio falou que era difícil, mas, nossa, foi muito difícil, e no fim eu consegui um estágio, eu vou pular, no fim eu consegui um estágio numa consultoria, eu conheci o diretor num evento, e aí eu fiquei trabalhando 3 anos nessa consultoria com cooperativas de catadores no Brasil inteiro. Então eu viajei o Brasil para conhecer os catadores, e aí a gente respondia para os nossos clientes, né, para empresas como Diageo, Via Varejo, Ambev, Coca-Cola, etc. Então, toda a base que eu tive para minha carreira ali no começo foi na faculdade, né? Eu acho que isso que o Flávio e o Rafael falaram na minha vida, eu vi isso acontecer. Os 2 anos ali que eu passei no Gaia foi
e as outras experiências que eu tive foram essenciais para essas outras coisas que continuaram, né? Na verdade, depois que termina a faculdade, é uma continuação do que você já está fazendo. Não vai ser um divisor de águas, assim, que você... me formei, agora tudo vai mudar. Não, você já vai mudar, você tem que mudar agora. Você tem que fazer parte das coisas agora. E aí tudo vai sendo uma continuação, né? Então, outras alegrias que eu coloquei aqui, né, vou dar uma pulada, né, mas o TCC eu fiz com o professor Sandro, a gente conseguiu minha primeira publicação, então essa foi uma alegria muito grande, ter trabalhado com o professor nisso. Enfim, e aí o que a gente publicou foi a questão dos catadores no Brasil, né, foi uma revisão e também um estudo de caso de Sorocaba. Posso falar mais para quem quiser depois. Meu mestrado foram 3 anos e meio, teve o Covid, eu tive um problema de saúde mental também que dificultou, então foram 3 anos e meio de mestrado. Mas eu fiz muita colaboração, sabe? Eu passei 3 meses em Leeds, na Inglaterra, eu fiz uma colaboração muito boa com o pessoal da USP, a professora Silmara. Isso é muito importante, pessoal, é falar com outros, né? Talvez você não vai para academia, mas você está numa empresa, fala com outras empresas, fala com outras pessoas, sabe? É muito importante o networking. E eu também comecei a dar aula de inglês e fiz tradução técnica, fiz bastante tradução, ainda faço. Hoje eu estou no doutorado, consegui uma bolsa, né? Doutorado pleno pela CAPES Fulbright. E tô ralando aqui, não tá fácil, porque tô tendo que aprender a programar, igual o Rafael comentou, que é a moda. Nossa, até o povo ambiental tá, assim, todo mundo aqui tá tendo que programar, pelo menos mestrado, assim, doutorado. Aqui, assim, é essencial, tô em Pittsburgh, nos Estados Unidos, estado de Pensilvânia. De semana que vem eu tenho uma conferência, minha primeira conferência aqui, então eu tô bem animada. Acho que é isso. Depois eu não sei ainda o que, mas meu plano é continuar nisso que eu já estou fazendo. Eu amo o que eu faço, apesar das dificuldades, então a gente continua. Para finalizar aqui, o pessoal já falou, né? Explorar todas as oportunidades. Às vezes você participa de uma coisa, não deu tanto certo lá na faculdade, tenta outra coisa, sabe? Não tenta outras coisas, e foi isso que eu fiz, eu explorei, eu acho que eu participei de todas, participei da rede, do Gera Bicho, todas, só a dinâmica que eu não entrei, mas eu participei de todas as extensões possíveis, até da aula para os velhinhos eu dei, né, aquela outra extensão que tinha, buscar o autoconhecimento, isso é muito importante para você perseverar, para você saber o que você gosta, né, porque no fim das contas, o que vai ser o seu combustível? É a sua paixão. No meu caso, é a gestão de resíduos. Aqui eu coloquei também que notas não são tudo, mas são importantes. Eu só consegui as bolsas que eu consegui hoje por causa da nota, né, do CR, apesar da DP no primeiro semestre. Graças a Deus, até consegui a bolsa na FAPESP, mesmo depois de tudo isso. E aquela questão de eventos networking, muito importante. Eu ia em todos os eventos que tinha aí no Brasil também antes, em Sorocaba, ou Campinas, ou São Paulo, eu sempre participei de muito evento. E equilibrar saúde mental, saúde física, emocional, com a vida acadêmica. Isso é muito importante, porque a vida acadêmica não é fácil, é muito difícil. Como você está trabalhando com inovação, pesquisa, é muito incerto, né? Essa é a palavra. Então, saber lidar com isso tem sido a minha dificuldade, mas estamos aí, estamos aprendendo. Tenho mais 4 anos aqui no doutorado. E o plano é voltar para o Brasil, né? Não sei ainda fazer o quê, mas é isso, pessoal. Eu fico à disposição para o que vocês precisarem. Até coloquei meu WhatsApp aqui. Eu sempre converso com as pessoas que querem aplicar para essas bolsas e sempre dou dicas. Dei aula de inglês, meu aluno está na Alemanha agora, então é muito bom, sabe? Eu amo falar com outras pessoas e
contribuir. Obrigada. Pô, eu que agradeço, achei bem bacana, experiências diferentes aí com cada um, era essa a ideia mesmo, né? E agora falando um pouco para os alunos, rapidinho, antes de abrir para perguntas, você vê que eles puseram foto de um monte de coisa da época da faculdade e ninguém pôs foto de assistindo aula, né? Porque é o que o Rafael falou, todo mundo vai assistir aula e fazer prova, né? O que vai diferenciar vocês é o que vocês vão fazer fora disso aí, né? Então, tem tempo, apesar da faculdade tomar bastante tempo para estudar e tal, tem tempo, então eles busquem isso aí para a vida de vocês aí, tá bom? Perguntas, vamos aproveitar os três aí. Que perguntas vocês têm para os três? Só levantar a mão e perguntar, por favor. Alguém quer perguntar? Então, eu vou perguntar primeiro, né? Uma pergunta que serve para os três. E quando o Rafael foi perguntar dele, perguntar o medo que ele teve, se ele teve medo de empreender. Como é que foi chegar e falar, eu vou, né? E juntar alguns doidos aí junto com ele e começar essa empresa que hoje a gente vê que está com bastante sucesso aí. Tá? E a pergunta que eu quero fazer para os três é qual a importância do inglês que teve na vida de vocês? A Natália foi logo no começo que já aprendeu, fez intercâmbio e tal, mas o Rafael falou que falava inglês, e pelo jeito que ele falou, foi antes do McDonald's, né? Explica aí a importância do inglês na vida de vocês. O Flávio falou que foi para a Europa esses dias. Boa, posso responder aqui a do empreendedorismo. Medo dá demais, né? Porque a gente está investindo no nosso recurso mais escasso, que é tempo, né, gente? Você investe tempo, esse aí não dá para recuperar. Dinheiro recupera, mas o tempo não. Então dá sim, mas eu acho que é assim como todos os outros investimentos da vida. Se você se enfia num meio de pessoas que estão pensando igual e estão correndo os mesmos riscos, as coisas vão ficando mais leves, né? Então conta aí, como é que foi pegar o primeiro cliente? Primeiro cliente, desespero, né? Meu primeiro cliente foi a Bosch. E foi através de um amigo que eu fiz nos Estados Unidos, que era filho de um diretor da Bosch aqui no Brasil. E ele ouviu o que a gente estava fazendo e ele colocou a gente na mesa. Todos não sabiam nem o que fazer ali naquela vez, não tinha nem CNPJ. Mas a gente sempre foi muito honesto, eu acho que com todos os clientes, sempre, e até hoje. Gente, eu não tenho nada, mas se vocês pagarem, vocês podem ser os primeiros a usar. É basicamente isso, vamos junto. Então, mas gera, assim, uma ansiedade muito grande, é bem difícil de se ajeitar no começo, porque você fica aberto a um risco forte, né, de dinheiro, de família também. Eu tive sorte que eu conheci uma cearense na Europa, quando eu morei lá, que eu casei, né, moro junto com ela, e ela me ajudou o ano tempo todo, investindo em mim, sabendo que ela vai, né, hoje ela tira os benefícios que eu tenho da empresa também. Mas tem que ter uma rede ali de apoio e estar cercado de pessoas que pensam igual, que estão dispostas a correr os mesmos riscos e se enfiar. E a mesma coisa que eu fiz na faculdade, eu faço em São Paulo, né, então São Paulo tem um núcleo de empreendedorismo muito grande, feito de vários investidores e fundadores. O iFood está aqui, né, a Nubank é daqui, então essas pessoas estão aqui no ecossistema e dá para encontrar, é só se enfiar também, né? Tá presente, se enfiar em evento, igual a Natália falou. Está presente em tudo, fazendo amizade, estando aberto, você vai se enfiando e conhecendo pessoas que vão ajudar na jornada. O primeiro cliente veio de um amigo, eu acho que os primeiros 20 clientes devem ter vindo de conhecidos. Dinheiro e clientes e tudo mais, assim, então foi muito de ter uma rede de apoio e estudar muito. Eu acho que você tentar... Quando eu comecei, eu sabia pouco e eu achava que eu sabia um tantinho, mas não sabia nada. Se enfiar com pessoas que sabem o que já fizeram a desgraça que você pode fazer, é muito bom, né? A experiência dos outros é muito valiosa. Então, aprendo muito. Hoje a Cube tem investidores do mundo todo e a gente senta toda vez, uma vez por mês, para pedir ajuda e é uma conversa do desespero mesmo, sabe? Em vez de contar como é que a empresa está indo, gente, vocês podem me ajudar com isso aqui? Então, até hoje é só pedindo ajuda. Então, acho que isso marca muito aí o empreendedorismo. E de línguas, eu acho que todo mundo falou, né? Não digo nem pelo profissional só, gente, também, mas pelo pessoal, né? Quando você está viajando, é muito ruim você ficar travado e não poder abrir as asas e falar com todo mundo. Eu já me enfiei em todo tipo de coisa. A Cube já me levou para o Chile, para a Rússia, para Portugal, e tinham pessoas que não falavam outra língua. E aí elas perdem, né? A maior parte da experiência, porque elas não conseguem comunicar com a galera. Então, eu acho que línguas, em geral, importante. Inglês, eu diria, essencial para quem quer trabalhar hoje, que é tudo conectado. A gente perde muita vaga para os Estados Unidos e Europa, principalmente. Então, inglês
totalmente necessário. Eu vou dizer que tem gente aqui na empresa que ganha 3 mil reais e sai para ganhar 25 nos Estados Unidos, e tem outros que têm até o melhor conhecimento técnico, mas não conseguem fazer o movimento porque não tem a língua. Então a língua é um impeditivo gigantesco assim para várias pessoas. E não só o inglês, a gente usa muito o espanhol também, né? Que no final a gente recai muito no inglês, tem muita coisa, mas o espanhol é extremamente útil. O português, coitado, é o que é o menos aí. Mas para quem quer uma carreira mais internacionalizada, vai sair. Tem vários ex-alunos, né, que trabalham fora e foram para trabalhar mesmo é inglês e espanhol aí, fortemente. Mas eu acho que essa galera mais nova deve ter muito mais facilidade que a gente, Sandro, eu já estou imaginando, né, que o nosso foi mais hard de aprender alguns anos atrás. Flávio. Para mim, inglês fundamental. Na verdade, essa parte de offshore, eles justamente me jogaram por causa do meu inglês, né? Então, a gente teve, o primeiro passo foi contratar o estudo de impacto ambiental. E a primeira coisa para você contratar, você tem que ter o que a gente chama de scope of working, que é você colocar tudo que vai ser contratado para as empresas ofertarem. Agora, como que eu vou fazer isso, sendo que eu nunca trabalhei com isso na vida? A gente teve que pegar da equipe do Reino Unido. Então, era reunião semanal para discutir com eles questões técnicas. Até hoje a gente discute follow-up. E se eu não tivesse o inglês, eu não estaria nessa posição que eu estou agora, porque como tudo é novo e a gente está pegando o exemplo de fora, as experiências de fora, então é o inglês mesmo. E fundamental também, eu acho, que nem o Sandro falou, né? Eu estava na Europa, na verdade eu estava a passeio, mas eu acho que assim, é muito importante você saber o mínimo da língua do país que você fala, sabe? É uma coisa você falar buongiorno, grazie, do que você falar thank you, entendeu? Mais que o resto vai ser em inglês, a galera já te dá uma moral a mais, entendeu? Então, quando eu fui para a França, a única coisa que eu aprendi é bonjour, je ne parle pas français, vous parlez anglais. E, cara, a reação deles era completamente diferente do que se eu já chegasse falando hello e esperasse dele me dar um retorno em inglês, entendeu? Foram muito mais abertos. Beleza, e a Natália já começou mais cedo, né? Já fez o intercâmbio no ensino médio, né? Assim, eu sempre tive muita facilidade, eu gostava, né? Então eu sempre aprendi muito sozinha, a gramática, tudo. Depois eu fiz o CNA, né? Aquele cursinho de inglês. Fechei o CNA, tudo, né? Então eu consegui fazer bem isso. Agora, o que eu queria falar é que se você ainda não correu atrás do seu inglês, ainda dá. Porque eu peguei um aluno assim muito ruim, sabe? E eu consegui primeiro assim dar confiança para a pessoa que não aprendeu, assim, ela tá lá nos 20, ela fala, já passou meu tempo, não vou mais aprender inglês, sabe? Mas dá, sabe? Ele era todo traumatizado, sabe? Tem todo um trabalho que você pode fazer emocional na sua cabeça que é possível aprender inglês. Você pode fazer o que você quiser, é só você querer mesmo e se esforçar. Então, esse meu aluno, assim, foi meu maior... Teve vários alunos, né? A maioria com muito trauma de falar inglês, mas esse daí foi o meu maior exemplo, que hoje está na Alemanha, entendeu? E está lá. E não tem problema com inglês. Tem problema com alemão, né? Porque, coitado, teve que aprender alemão, mas com inglês ele não tem problema. Beleza. Alguma pergunta? Ninguém quer perguntar nada? A própria GE, aí, quando eu fiz o estágio, eles não avisaram, no meio da entrevista, a pessoa entrou e falou daqui para frente só inglês, português não é permitido, quem quiser se retirar, retire-se, e uma galera saiu, os 30% já saíram ali, teve gente que tentou, ficou super nervosa e de surpresa, e foi usado, né, durante o estágio, foi usado porque era com o público gringo. Mas você já sabia de inglês de quê? Acho que da vida mesmo, de música, Curioso. leitura, curiosidade, de cultura fora. Já estava pensando em fazer intercâmbio, então desde sempre meio que estudando por conta. Tá. Mas fiz o meu IASG também, que nem existe mais. 2 anos de IASG. Eu também fiz. Fez também? Perguntas para os três aí? Então, só para falar, o Ciências Sem Fronteiras, infelizmente, não existe mais. Ó,
O André está perguntando no chat aqui, além do inglês, qual outra língua essencial hoje em dia para estudo e mercado de trabalho? O Rafael falou do espanhol, né? Eu acho que depende da empresa. Por exemplo, a minha empresa ela é espanhola, então para mim o espanhol também é uma língua muito importante. Mas aí se a sua empresa é alemã, sua empresa é italiana, chinesa, é um diferencial sim você saber a língua da empresa que você está trabalhando. Acho que não é necessário, né? Mas com certeza você vai ser bem muito melhor recebido pelas matrizes aí. E muita gente vai embora, né, para as matrizes, muita matriz europeia, então com certeza. Mas a gente usa inglês aqui. O espanhol usa muito na América Latina, as pessoas falam inglês, mas é muito mais divertido para elas você falar a língua delas, né? Então é muito mais fácil de fazer coisas acontecerem. Eu acho que depende do que você vai fazer. Eu já tive muita reunião também na consultoria que eu trabalhava aqui no Brasil, com as multinacionais, né, nossos clientes. Tinha que falar espanhol. E eu não falo, né, direito. Eu entendo, mas falar, eu não fui para frente com o espanhol. Mas eu acho que aprender espanhol, e se você puder, né, você tá facilidade, assim, vamos lá, inglês e espanhol, vai no francês, eu diria. Porque tem muito país que fala francês, né? Se você quer, por exemplo, eu quero trabalhar na África. Tem que saber francês, eu acho, né? Além do inglês. Eu acho que vale a pena tentar também, sempre tentar, porque eu percebo quando você tenta falar a língua da pessoa, a pessoa fica muito agradecida, sabe? E até mesmo inglês. O pessoal que eu tenho contato no Reino Unido, eles não admitem a gente falar, tipo, me desculpa, eu não sei falar, meu inglês é mais ou menos, eles não admitem, porque eles são bem, pelo menos na minha empresa, eles são bem humildes em relação a isso. Cara, você está se esforçando para falar a minha língua, então quem tem que pedir desculpa aqui sou eu, né? Então, legal. Tentar é o passo número 1, você já vai ser reconhecido por conta disso. Legal, legal. Alguma pergunta mais? O André falou, eu vou tentar, beleza. Se ninguém tiver uma pergunta, eu vou fazer uma para fechar aí, para os três. Qual o maior perrengue que eles passaram aqui na faculdade? Alguma nota baixa, algum problema na República, alguma coisa aí? Eu tenho no terceiro semestre, né? Já estava mais acostumado, mais adaptado. Mas no terceiro semestre, e eu assim, né? Sempre fui bem na parte de exatas, era o meu forte. Chegou na P1 de cálculo 3 e MAP. Era as duas matérias ao mesmo tempo. Sabe quando você vai assim no começo do semestre? Isso daí tranquilo, isso daí não precisa, né? Gente, chegou nessas duas provas, os professores, e eu fazia iniciação com eles ainda. Tirei 2 em uma e tirei 2,5 na outra. Ixi, somando as duas não deu 5. Foram as menores notas que eu tirei na minha vida. Eu fiquei assim, porque eu sempre tirei nota alta, né? Fiquei muito mal. Aí era novembro, a P2, naquele feriado dia 15, tinha que escolher entre inteiro Unesp ou estudar para P2. As duas P2, um ia ser na quarta, outra ia ser na quinta. Uma seguida da outra, de cálculo 3 e de MAP. Você vê como eles... MAP é matemática aplicada à engenharia. Matemática aplicada à engenharia. Equações diferenciais, não é um negócio Hoje muito... mudou o nome, não lembro exatamente qual é. Não é um negócio muito legal. Aí eu e a Júlia Cury, ficamos 5 dias direto, matamos o Interunesp, nossos amigos estavam todos lá no Interunesp, e a gente matou porque a gente tirou nota baixa e a gente não queria ficar de DP. Aí a gente levantava, comia, estudava o dia inteiro, fazia todos os exercícios de todos os livros que existem, aí tomava banho e ia dormir de novo. O dia inteiro, 5 dias, foi muito perrengue. Beleza. E aí a gente conseguiu passar. Numa eu tirei 10, na outra eu tirei 9. Ô, louco! Realmente. Mas foi perrengue, hein? E o Rafael, a hora que eu perguntei, ele ficou olhando de lado assim. Fiquei pensando, tipo, de perrengue, que pode contar também, né, publicamente. Eu tive uma dificuldade logo que eu entrei com perrengue. Como eu entrei para a Atlética, eu fui organizando o primeiro Interunesp, com 2 meses de Unesp.
Putz. Puta, para controlar os loucos da Unesp, né? Hoje em dia a Unesp é normal, gente, mas quando a gente entrou só tinha louco nesse lugar. A galera mais velha é muito louca. No meu ano tinha gente surfando em cima do ônibus no Interunesp, sabe? Era esse nível, assim. E eu com 18 anos tentando, pelo amor de Deus, parar os motoristas para descer a galera dos telhados de ônibus. Gente dando cambalhota dentro do ônibus. Fui parado já pela polícia rodoviária, que uma das meninas, a Clarissa, pôs a bunda para fora no pedágio. E a polícia viu, e eu fui parado. E eu com 50 doidos dentro do ônibus, gritando, bebendo. Eu tentando explicar para o policial, desculpa, eu só quero chegar na cidade. Também tô na merda, igual você. Eu só quero chegar lá, confia em mim. Então já... A Atlética já me deu uns trabalhos diferentes. Assim, a gestão de crise foi aprendida aí. Maior do que aquelas, nunca mais, eu acho. Nunca mais. Passei de tudo aí. E o Flávio? Eu acho que o meu maior perrengue foi no último semestre, que eu estava com muita coisa do trabalho já, né? Algumas coisas da faculdade. E aí eu tinha chamado a Sofia, acho que eu vi ela nas fotos aí da Natália, para ser uma das pessoas da minha banca, né? E aí no Interunesp, assim, ela veio questionar quando que eu ia mandar o TCC para ela. E aí eu comecei a fazer conta, gente, tipo assim, faltavam 3, 4 semanas para a apresentação, e aquilo me deu um desespero, acho que não sei como eu me perdi nisso. E aí eu lembro que eu voltei e foi só, assim, respirava TCC para terminar aquilo lá e mandar para ela. E o pé quebrado, né? E o pé quebrado. Ficou uns 3 meses de pé quebrado também, a gente teve que rebocar ele. Pé quebrado também. Essa do pé quebrado, Aí eu descia lá no ônibus na Castelinho e ia andando com bota até minha República. Tinha gente que parava para me oferecer carona que eu nunca vi na vida, assim. Eles verem o sofrimento. Tudo culpa do Bob, gente. Tudo culpa dele, não era nem para eu estar escalando. Eu virei o pé dele num pasto, a gente estava com as vacas escalando no meio de uma propriedade particular. Um acidente. Ó, vou mostrar para vocês umas fotos que eu achei de vocês aqui, ó. Então, do Flávio só achei uma. Ah, é? Só achei uma aqui da visita que a gente fez na Hyundai. Eu lembro dessa visita. Opa, eu acho que eu peguei. Você tá aqui, ó. É verdade. Provavelmente meu cabelo devia estar muito zoado, por isso que eu tô com boné. Bicho. A Natália falando daquele projeto que ela fez comigo, olha, ela separando o lixo aqui. Eu procurei, professor, não tinha foto, eu não tenho foto. Então, eu achei aqui essa daqui e essa daqui, você separando aqui. Ó, isso aqui é lá no campus, tá vendo? A gente estava no laboratório aqui, pesando, pondo tudo na estufa, o pessoal separando aqui. Foi realmente um projeto... Isso aí foi julho, né, professor? Foi julho, foi um projeto para a prefeitura. Um projeto para a prefeitura para balizar o plano municipal de resíduos sólidos, né? E aqui a turma do Rafael, numa visita que a gente fez lá na Prismatic, né, Rafael? Olha aqui, ó. Eu não tenho essas fotos aí, não, sabe? Então, essa visita foi num sábado, o dono da empresa que só deixava fazer no sábado. Então, a gente foi num sábado de manhã lá, foi bem bacana. Eles reciclam vidro e fazem olho de gato, aqueles negócios de estrada, telha de vidro. E aqui na hidrelétrica de Tuparananga, ó, o Rafael começando com energia aqui, ó. Olha aí, ó, na hidrelétrica de Tuparananga. Essas fotos que eu achei de vocês aí. Só você que tem essas fotos aí. Hã? Só você que tem isso daí, eu não tenho essas fotos. Eu tirei essas fotos aqui. Pô, legal. Boa. Eu acho que a Hyundai foi a minha primeira visita na faculdade. Então, a Hyundai tinha aberto a fábrica faz um ano, daí eles tinham um programa bacana de visitas e foi legal. Foi legal. Vocês vão para aterro hoje? Tem gente da Unesp que trabalha lá, não tem não? Sim, o aterro lá é só nosso. Ah, tá. Tem gente da República lá no meio. De Iperó? É em Iperó, um aterro de mais de 1 milhão de quilos de lixo por dia, né, 1.000 toneladas por dia. Só de Sorocaba recebe 500 e eles partiram uma termoelétrica de biogás ano passado, né? Então, para o pessoal que vai lembrar de calça comprida, camiseta de manga, né? Não precisa ser com manga comprida, sapato fechado, beleza? O pessoal que já fez visita aqui comigo sabe que essas são regras básicas de empresa. Tá bom? Fechou. Flávio, Rafael, Natália, muito obrigado.
Muito obrigado você, mesmo pelo Sandro. tempo de vocês aí, por partilhar desde a época pré-Unesp até agora. Muito, muito legal mesmo. Obrigado de coração aí. Agradeço a oportunidade de revê-los, saber que estão bem, com saúde, que estão felizes na profissão que escolheram. Bom, é um orgulho ter sido professor de vocês. Beleza? Valeu pelo convite, Sandro. Obrigado, Muito Sandro. legal. Também, Sandro. Obrigado, Obrigadão. disposição. convite. Tchau, gente. Até Pessoal, mais. vamos abrir a câmera um pouquinho só para tirar uma foto? Eu ia falar, né? A gente não vai ver ninguém. Então, vamos abrir, para mostrar para eles que vocês existem. Vamos abrir a câmera. Não são só letrinhas, né? Ou fotinhos. Aí, gente, abre a câmera aí. Aí, começando, ó. Oi, tudo A gente bem? está em movimento aí. Na câmera. Aê, muito E aí, bem. gente? Ó, eles existem sim, viu? Quem precisar de ajuda aí em cálculo, aí, pode falar comigo. O pessoal já anotou seu telefone, falaram aí, ó. É sério, eu ajudo até hoje, pessoal. Eu gostei dessa ideia, hein? Eu quero ser professora, né? Então já pratica e tal. Beleza. Tirei umas fotinhas aqui. Tá legal, turma? Fechou, Valeu, gente. Abraço. Valeu. Bom Até a dia para próxima. todos. Prazerzão, Rebelos. Valeu. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.